Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Mais um TribunaCast começando. Dessa vez, eu acho que o Tribuna, podemos dizer que vai fazer uma sociedade com Manaus. Porque já é o nosso terceiro convidado de Manaus. A gente recebeu o Felipe Torres, foi o nosso 01. Inclusive, forte abraço pro Felipe. Acabou de vencer a copinha, levou o Flamengo pro bicampeonato. Treinador máximo, já vai estar brilhando aí no profissional também do Flamengo. A gente recebeu mais uma rapaziada que veio de Manaus. Neto, fisioterapeuta, também é de Manaus. E a gente recebe agora o nosso terceiro convidado. Vamos abrir uma filial lá em Manaus para poder o TribunaCast fazer esse sucesso todo. Vocês estão vendo que tem uma cadeira vazia aqui do meu lado? Rodrigo tá chegando. Rodrigo vai participar dessa resenha também. Daqui a pouco ele tá aí, tá resolvendo aí umas questões pessoais. A gente tá aqui então com o JP, João Pedro, futebol relevante no TribunaCast. João, seja bem-vindo. Tamo junto, irmão. Pô, prazerzão estar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter muita resenha hoje pra contar aí. Resenha de boleiro, resenha de páginas, de tudo que vocês imaginem. A galera de Manaus vai estar em peso aí, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, vamos começar então. Como é que surge a ideia, cara, do futebol relevante? Como é que é a tua relação com o futebol, assim? Vamos começar desde o início da tua história. Cara, minha relação com o futebol é desde moleque, desde os 3 anos de idade eu já tava ali ligado no futebol, jogando, participando de competição. E assim, o futebol sempre fez parte da minha vida, né? Sempre, em todos os lugares que eu passei. Joguei bola também profissional. E a minha página, na verdade, era só uma diversão mesmo, um hobby, né? Na escola. E aí, com o tempo, acabou se tornando algo mais profissional, né? E eu criei ela na época, eu tava no ensino médio, 2016, foi quando eu criei a minha página. Vai fazer 10 anos ano que vem. E aí, cara, só que assim, como eu te falei, antes era só resenha lá, né? Eu só postava resenha, umas paradas legais, divertidas. E aí, acabou que lá mais ou menos em 2019 foi quando eu comecei a dar mais um gás nela, né? Na pandemia, principalmente, que a gente ficava em casa, né? Não tinha muito o que fazer. E aí o cara ficava ali. O engajamento era máximo também, pô, todo mundo ligado na rede social, né? Aí eu comecei a fazer mais conteúdo nessa época. Mas antes disso, eu tava jogando, então minha página, ninguém nem sabia que eu tinha página também. Era um negócio assim, muito, muito pessoal mesmo, né? Sim. Como eu te falei, eu só postava ali resenha e tal. E aí eu jogava na época. Quando eu parei de jogar foi justamente na pandemia também. Foi todo mundo para suas casas, ninguém sabia quando ia voltar. Eu decidi parar de jogar nessa época também. Era novo pra caramba, tinha 1 ano e meio de profissional só. E aí eu falei, não é mais isso que eu quero não. Vou seguir, vou estudar, mas eu vou seguir no futebol. E aí eu comecei a ver umas oportunidades legais, né? Na página, através dela. Consegui umas paradas legais. Mais interações com jogadores, com marcas boas também. Comecei a receber uns convites legais para ir para eventos. E aí foi começando a abrir umas portas, né? E, cara, assim, eu sou do interior do Pará. Sou de uma cidade chamada Santarém. Sim. Que tem mais ou menos uns 300 mil habitantes. É uma cidade muito bonita, por sinal. Fica aí a dica para vocês. Querem o dia que a gente for conhecer. A gente vai fazer um tour completo. Cara, é a cidade que tem mais praia no norte do Brasil, disparada, assim. Apesar de ser água doce, a galera olha assim, se assusta quando vê as praias, são paradisíacas, né? E aí ninguém faz ideia de que tem essa parada aqui no Brasil, né? É verdade. Então fica a dica pra vocês aí. Aproveitem enquanto não é tão conhecido assim, que depois já tá aparecendo em jornal lá em Nova York, né? Na Inglaterra, essa parada, os caras estão indo gravar direto coisa lá também. Depois que pegar o hype. Não esquece. E agora teve um movimento grande lá pro norte também, né? Sim. E aí, pô, geral tá ligado lá. Mas enfim, eu comecei a produzir conteúdo lá nessa cidade mesmo, que foi onde eu cresci. Passei praticamente 20 anos da minha vida lá, né? E assim, tudo parecia muito distante, né? Pô, eu tô no interior do Brasil. E como é que eu vou conseguir chegar um dia no Maracanã da vida, por exemplo? Sim. Entendeu? Como é que eu vou conseguir chegar um dia perto de um ídolo meu? Tipo assim, você olhando de fora, você fala, pô, é impossível, né? Sim. Porque, cara, eu nunca fui rico, né? Financeiramente falando. Nunca tive nada facilitado assim também. Então eu sempre tive que correr atrás de tudo, desde moleque.
Sempre tive também apoio dos meus pais, isso aí também foi muito importante para conseguir chegar, né? E, enfim, essa questão familiar, acho que também foi algo que sempre me incentivou a continuar fazendo as coisas, né? Sempre tive um apoio familiar muito bom nesse sentido. E o principal, cara, eu sempre acreditei no que eu tinha como objetivo, né? Eu nunca me frustrei com nada, nunca também me diminuí por conta de eu estar numa situação mais inferior. Eu nunca usei isso como desculpa para eu deixar de fazer as coisas, entendeu? Sempre meti a cara para fazer as coisas, sempre acreditei naquilo que eu acredito, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa assim. Se eu acredito naquilo, eu meto a cara mesmo, vou em frente, se der certo, deu bom, graças a Deus. Se não der certo, paciência, agora vamos tentar de novo, né? Eu sempre fui assim. E aí, cara, dessa forma a minha página começou a crescer de uma maneira bem inesperada, né? E na época muita gente zoava, né? Porque... Sempre. Tava gravando vídeos, né? Tava aparecendo, tava fazendo umas paradas que eram diferentes, que ninguém fazia. Isso eu digo ali no meu contexto que eu tava inserido, né? Então, assim, as pessoas ao redor, muitas delas, ao invés de te incentivar, elas tentam te puxar para baixo também. E aí, cara, é aí que muita gente acaba se frustrando e fica pelo caminho, né? Mas eu não, eu sempre meti a cara, nunca me liguei com isso. E aí hoje, muitas dessas pessoas estão tipo, me acompanhando, já me tratam de outra forma. Aí todo mundo fala assim, pô, acreditei desde que começou. Sempre acreditei. Pô, esse aí sempre mostrou que sempre não tem sempre jeito. Fui teu fã, sempre te acompanhei. Só muda o endereço. Cara, é impressionante. Igual, a história é isso igual. mesmo. É bizarro. Isso aí realmente é bizarro. E aí, cara, muitas dessas pessoas, assim, que faziam isso, hoje também estão gravando vídeo na rede social. Porque hoje, pra onde você for, pra profissão que você tiver, se você não tá inserido na internet, você fica pra trás, cara. Pode ser médico, pode ser dentista, pode ser engenheiro, pode ser jogador, pode ser influenciador. Cara, se você não tiver nas redes sociais, você já tá muitos passos atrás, né, em comparação a outras pessoas do seu nicho. Então, assim, muita gente que ficava zoando porque eu fazia vídeo, e eu tinha mal vergonha de fazer as paradas, assim, mas eu... Tinha que botar a cara, né? Eu fui começando a aprender a fazer as coisas, né? E aí, tá chegando um momento que, pô, não tô nem aí mais também, entendeu? E tu começou numa época que não era tão difundido assim. Não, então, tipo assim, a galera que fazia, geralmente, eu lembro que... Era pouquíssimas pessoas. A galera usava, sei lá, um ring light, a câmera do telefone do jeito que dava, assim, sem ter muita configuração de... Hoje em dia não, hoje em dia tu abre um tutorial no YouTube, tem como tudo. Tu mexer na qualidade, o fundo, não sei o que. Tem até inteligência artificial, te ajuda já, inteligência né? artificial. Não tinha nada disso não, então, pô. Cara, é mão na massa mesmo e tentar, né? Cara, tem uma foto minha, quando eu era mais novo, com uns 19 anos, gravando vídeo. E eu peguei um monte de livro, assim, botei um em cima do outro, apoiei na parede, botei o celular assim, peguei uma fita, passei no celular pra ele ficar pendurado assim, ó. Como se tivesse um tripé me filmando, pô. Então, assim, era essas coisas que eu fazia pra gravar, entendeu? E ninguém sabe dessas paradas, né? Fora outras coisas, né? Todo mundo acha que tu já parou com a página com 200 mil seguidores. Não é assim, famoso, pô. Viajando. Inclusive, cheguei a perder 2 vezes a página, tive que recriar do zero. 2 vezes, uma vez eu tinha 60 mil seguidores, ela caiu. Aí na outra vez estava com 30 mil, ela caiu também. Então, assim, tive que recomeçar 2 vezes do zero a parada, até chegar agora e, graças a Deus, se restabelecer, né? Mas como é que foi isso? Porque, cara, assim, uma parada de hacker, alguém que tentou tomar tua página? Foi porque na época a gente postava às vezes gols nos stories. Sim. E aí, pô, eu não fazia ideia de que não podia, né? Tipo assim, mostrar algum gol legal do dia, da rodada, né? E aí, às vezes, tu pegava e mostrava um gol da Premier League, um gol do Campeonato Português, sei lá. E aí, cara, isso daí não podia, né? Parada de direito autoral e tal. E aí teve uma vez que o Instagram mandou um negócio lá dizendo que tinha sido, tipo assim, como se fosse plágio, né? Fosse uma coisa assim nesse sentido. Do direito autoral, né? Aí derrubaram por conta disso, né? Eu podia tentar recuperar, inclusive, né?
com advogado e tal. E até hoje, se eu quiser, eu consigo. Porque eles não podiam também tirar o perfil do ar, né? Sim. Querendo ou não, era uma forma de trabalho, né? E aí, só que eu nunca fui atrás também. Depois de muitos anos, eu fui saber que dava pra fazer isso. Acabei deixando, né? Mas, enfim, eu tive que recomeçar 2 vezes de novo até chegar aqui. A segunda vez foi pela mesma coisa? Foi parecido. Caraca. Foi alguma coisa... Só que a outra segunda vez eu não sei o que deu, cara. Só caiu, assim, o perfil, entendeu? Eu tenho uma história parecida também de um conhecido que aconteceu algo parecido. Tipo assim, houve uma questão dessa de perder a conta e tudo mais, mas essa pessoa conseguiu entrar com advogado e tal e recuperou. Mas assim, devia ser uma página com 15, 20 mil seguidores. Imagina 60, né? Já era algo estruturado, pô, né? Com certeza. E assim, dá muito trabalho, né? Pô, demais. Na época, eu postava tipo 7 vezes num dia, assim. Com conteúdo de vídeo, foto, enfim. Postava 7 vezes no dia, todo dia. Não tinha... Eu não acho que durante uns 5 anos eu fiquei sem passar um dia sem postar nada. Todo dia fazendo nesse ritmo, né? De ter essa disciplina de estar fazendo a parada ali sempre, né? E assim, hoje em dia, cara, eu já não me importo muito com questão de estar ganhando seguidor, essas coisas assim, né? Eu uso a minha página mais como uma forma de abrir portas pra mim, para as coisas que eu realmente quero fazer, né? Então, assim, hoje eu uso ela mais como uma forma de eu me posicionar, né? De eu estar presente ali no meio. As pessoas já conhecem, né? Também, principalmente os jogadores que já acompanham. Tem muitos jogadores que acompanham. E eu sempre tive uma forma de produzir conteúdo que é diferente de muita gente que gosta de surfar no hype, né? Eu nunca fiz isso. Nunca. Desde novo, desde quando eu criei até hoje. Eu sempre tive uma filosofia bem diferente de conteúdo, né? Sempre gostei de fazer a parada em cima daquilo que eu acredito que é certo. E sempre que eu critiquei alguém também, sempre foi na bola. Você nunca vai ver, em hipótese nenhuma no meu perfil, eu crucificando alguém. Eu batendo na pessoa, tentando diminuir, humilhar, tentando falar da vida do pessoal do cara... Tentar, enfim, misturar as coisas só porque aquilo vai te gerar um engajamento, entendeu? É fácil bater em cachorro morto, né? Exatamente. Tu pega um Neymar da vida hoje em dia, é muito fácil tu xingar, falar que ele é vagabundo, que cara, ele bebe. É bizarro o que acontece com o Neymar. A gente tava até conversando isso com o Tutu no nosso último episódio. A gente falando sobre isso, né? Que ele falou, cara, eu sou Neymar Zete. Eu falei, eu sou também, cara. Eu também sou, pô. Na bola, não tem ninguém, mano, que é melhor do que ele. O Gabigol falou isso recentemente, até no Pode Papo. Cara, não tem 26 melhor do que ele. Então ele tem que estar na Copa. Não tem muito pra onde fugir, né, cara? Concordo. E assim, o que acontece com o Neymar é bizarro mesmo, realmente. Porque assim, a galera mistura tudo, né? Aí, pô, a bola não entra, é porque ele tá mandando com o carro do Batman, é porque a filha dele porque ele tá dançando, tá não sei o quê, é porque a esposa dele, é porque ele quer estar em Mangará. Ah, gente, mano, pelo amor de Deus. Pois é, isso aí eu nunca fiz, de ficar misturando as coisas, entendeu? Uma coisa é ali eu no meu trabalho falando de futebol, outra coisa é eu no bastidor conversando sobre qualquer outra coisa, né? Ali eu entendo que eu tenho um compromisso não só comigo, mas com todo mundo que tá ali, de ter a responsabilidade de passar alguma coisa, né, adiante. E sempre tem que ser uma coisa correta, né? Não no sentido de eu estar sempre passando informação em tempo real, precisa 100%, mas de estar sempre fazendo as coisas com caráter, né? Com respeito. E isso, cara, querendo ou não, me ajudou muito, sabe? E indiretamente falando, porque eu nunca fiz isso com a intenção de tipo assim, vou fazer isso porque o jogador tal vai olhar e ele vai ficar, tipo assim, encantado com o que eu tô fazendo. Não. Sempre tive realmente essa postura desde o começo, desde sempre, né? E eu fui lapidando cada vez mais, moldando cada vez mais, entendendo o meu público cada vez mais, a perceber o que a galera gosta, né? Também. E hoje, cara, eu tô muito mais preocupado em ter uma comunidade ali realmente que gosta de falar de futebol, né? Que gosta de realmente conversar sobre o universo do futebol, do que aquela galera que passa ali, tipo assim, só fazendo volume, entendeu?
que é o que acontece na maioria dos perfis de futebol do Brasil, entendeu? E é muita gente, igual você falou, né? Com o intuito de polemizar. Cara, um vai polemizar e vai estourar, vai furar a bolha, mesmo que tenha comentário negativo, mesmo que tenha uma rejeição, a parada é que vai estar todo mundo falando meu nome e eu vou ficando conhecido. E no fundo é o que tu falou, né, cara? Não é benéfico nem pra quem faz esse tipo de conteúdo, porque vai ficar conhecido, mas do jeito negativo. Com certeza. Não do jeito que você gostaria. Você não cria uma imagem de respeito. É igual você falou, pô, hoje em dia tu tem, graças a Deus, contato com vários jogadores, com pessoas do meio, com gente dos bastidores de clubes que era o que você e praticamente acho que todo mundo que é apaixonado por futebol e não virou jogador tem esse intuito de, pô, quero viver esses bastidores, quero estar no meio da galera e ser bem avaliado, né? Você ser relevante, igual, não ironicamente é o nome da página, mas você saber que você entra numa rodinha e todo mundo fala assim, pô, o João Pedro é um cara que entende, é um cara que não vai fazer sacanagem com ninguém, ele não vai fazer covardia com ninguém. É o teu nome também, né, cara? Exatamente, é exatamente isso que você falou. E, cara, como eu te falei, eu não fazia nada intencional no sentido de fazer isso pensando já em ganhar alguma coisa nesse sentido, né? Essa sempre foi a minha forma de agir, isso antes de ter página e depois de ter página, antes de trabalhar com futebol, com todas as pessoas que eu sempre trabalhei, que eu sempre tive convívio, eu sempre fui desse jeito, dessa forma, algo que é meu mesmo. E aí, cara, com o tempo eu percebi que os jogadores estavam vendo isso, né? A família dos jogadores estavam vendo, estavam me acompanhando também. E aí foi quando eu fiquei assim, caraca, pô, uma parada que eu fazia lá que sem nenhum tipo de intenção de ganhar alguma coisa, tá começando a dar certo, né? Tá começando a abrir umas portas legais, tá começando a ter oportunidade de falar com ídolos meus, de trocar uma ideia, de ir na casa do cara, de viajar, de conhecer, de ir no evento. Pô, nunca imaginei, tá ligado? Nunca imaginei viver nada disso. Nunca imaginei estar do lado de um cara que eu jogava videogame com ele, entendeu? Que eu jogava videogame, no caso, controlando ele ali, né? Então, cara, e, pô, Deus vai abrindo as portas, né, pra gente quando a gente faz as coisas certas. E isso daí fica sempre evidente. Aí, por exemplo, agora, último jogo do Vasco Corinthians, né? O Vasco perdeu o jogo. E aí, você já vai ver nas redes sociais muitos influenciadores oportunistas se aproveitando disso para começar a tacar pau em jogador A, jogador B, a falar que o cara é perna, a falar que o treinador não merece estar ali, a falar que o presidente é horrível. Enfim, cara, o que mais tem a gente assim, oportunista. E vou te falar uma parada. De uns tempos pra cá, eu trabalho com jornalismo já há alguns anos e com jornalismo esportivo há quase 2 anos. Cara, o meio já tá ficando muito sujo. Assim, sempre foi. Esse meio de assessoria, ele mudou muito o futebol, né? Então, assim, é muita gente que não entende de bola querendo comandar o futebol. Então, assim, já teve gente que fez proposta pra mim de falar assim, pô, quando o time tal perder, e aí depois até eu te conto em off, né? Quando o time tal perder, se você tiver na coletiva, pergunta pro treinador por que ele botou improvisado tal jogador e não o reserva, que é meu cliente, só pra expor ele. E aí gerar um burburinho de que o meu jogador é melhor e deveria estar sendo utilizado e tal e tudo mais. Isso aí acontece muito. E aí tu fala, cara... Isso aí acontece muito. Assim, e tu vê a maldade no, pô, espera perder. Porque quando estiver ganhando, ele tem uma desculpa tranquila, a decisão dele tá valendo. O dia que perder, ele vai ficar sem resposta. Então Exatamente. Você fala, cara, tá tudo errado. Isso Porque aí. assim, a pessoa tá se aproveitando da maldade de um momento ruim, aí igual você falou, o Vasco perdeu. O Diniz tá sendo xingado, o Paulo Henrique, o Coutinho, o Verratti, Pedrinho. o Léo Jardim já virou um goleiro ruim. Semana passada era o melhor do Brasil. Aí não ganhou, não defendeu o pênalti porque não chegou nos pênaltis. Então o Léo Jardim já não presta mais. O Cuesta e o Robert Renan, que eram grandes jogadores, agora já são 2 horríveis. Tem que voltar pra de onde vieram. Então assim, é muito a questão do imediatismo, né? É isso aí, a galera cara. vai se aproveitar e depois que você descobre um pouco dessa maldade, tudo... Você já analisa com outros olhares, assim, cara, essa crítica ela não é só paixão. Tudo bem, o torcedor ele tem o direito de, pô, ontem o fulano não marcou, o fulano não tava correndo, isso é o direito do torcedor. Mas tem certas críticas que você percebe uma maldade, fala que ele não tá falando como torcedor, ele tá falando pra jogar uma bomba dentro do vestiário, pra sujar muito o ambiente, né, cara? Isso aí eu percebi muito depois do jogo do Vasco Corinthians, né? Como eu te falei, cara, isso que você falou é muita verdade. Tem muito influenciador
falando de bola que não entende porra nenhuma. É isso. Muito, muito mesmo. Acho que a maioria, na verdade. Muito aproveitador, né? Influência. Cara, vou falar uma parada pra vocês. A maioria desses caras nem assiste jogo, pô. Isso aí, exatamente. Nem assiste jogo. Inclusive gente que tá na televisão. Nem assiste jogo. Não acompanha e tá ali opinando, passando informação às vezes que não sabe nem o que tá falando, sabe? E tá passando a parada ali só por passar, porque alguém mandou aqui, tem que seguir o roteiro, né? O script, e passa pra pessoa que tá assistindo, já intencionado em atingir aquilo ali que eles precisam atingir, entendeu? Aquele certo jogador, aquele certo público que gosta de bater naquele jogador. Enfim, isso que você falou a respeito dos caras de assessoria pegar e falar pra tu falar, isso acontece muito também, pra caramba. E aí, pô, já vi agora, depois do jogo do Vasco Corinthians, os caras já massacrando o Coutinho de uma forma absurdo. Surreal. Semana pô. passada eu tinha que ir pra seleção. Eu acho bizarro isso aí, mano. Porque, tipo assim, o cara esperou todos os jogos da fase final, não falou nada. Aí chega na final, o time perde, já tá com a parada pronta ali. Bizarro, roteiro mano. Pronto pra atacar e tal. Não faz sentido nenhum, pô, na minha cabeça isso aí. O Memphis até falou disso depois do jogo, né? Que tem muita gente que dentro do clube que torce contra e que faz as coisas pensando no mal do clube. Isso tem muito clube. Uhum. Da própria diretoria fala assim, pô, o fulano não quer renovar, o fulano tá fazendo tal coisa. Faz o seguinte, ele fez isso aqui, tal treino. Aí ele aumenta isso aqui, mas dá essa notícia, que ele não vai poder desmentir às vezes. Mas dá uma aumentadinha, deixa a torcida pegar no pé dele, fala que ele fez tal coisa. Então, assim, o futebol hoje ele acaba que virou um pouco problemático, né, cara? Sim. Então, o Felipe assim, Luiz falou disso aí uma vez também. Falou, exatamente. De ter a questão de influenciadores atrapalhando, né? O dia a dia dos jogadores ali, das pessoas que estão realmente trabalhando de forma séria. E como eu te falei no começo do programa, e você falou também há pouco, cara, uma coisa é você criticar, falar a parada ali que você acredita. Por exemplo, eu acredito que no jogo do Vasco e Corinthians o Vasco ele afrouxou um pouco mais na marcação em comparação aos outros jogos. O time talvez estava com um excesso de confiança, de que estava bem, de que ia ganhar. E aí acabou se desleixando um pouco ali na parte defensiva, né? Ficou um pouco mais exposto. Acho que o Cuesta não foi bem. E o Paulo Henrique, acho que ele não foi bem também. Mas assim, eu tô criticando na bola, tá ligado? Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é você crucificar aquela pessoa, aquele jogador, aquele treinador, aquela comissão, enfim. Cara, eu sou totalmente contra isso aí, sabe? Sim. Totalmente contra, porque... Principalmente se eu tô falando do meu time. Porque eu digo assim, de uma maneira mais ampla, né? Pô, imagina, eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista e eu sou um influenciador do Flamengo. Qual o meu interesse em querer estar gerando um problema a mais pro meu clube? É absurdo isso. Jogando a minha torcida contra o meu time. Jogando... Sabe, um jogador contra o outro, criando um burburinho ali desnecessário que só vai prejudicar o meu time, tá entendendo? É igual essas brigas políticas que tem pra presidência de clube, os caras faltam se matar por causa daquele cargo ali, né? De às vezes não saem de jeito nenhum de lá, ficam sugando o clube. Não tem como dizer que esses caras amam o clube, entendeu? Então eu penso dessa forma também, no que diz respeito a essas pessoas que estão aí por fora fazendo isso com esse contexto, né, do universo do futebol, pô. Eu penso dessa forma também. Cara, você falou essa parada de presidência, me lembrou de uma história. Ano passado o Flamengo teve a eleição presidencial, né, que era a chapa do Landim com o Dunche e adversário do BAP, era o principal concorrente. Tinha correndo por fora o Maurício Gomes de Matos, mas a briga mesmo era entre Dunche e BAP, né, Landim e BAP, basicamente. E aí, o Landim, que ficou 6 anos, ele já tinha ali na mão dele muitos desses influenciadores, né? Todo mundo conhece aí, 90%, para não dizer 100%, estavam na mão daquela diretoria. Uhum. E aí,
eu tava fazendo a cobertura daquela eleição presidencial pela emissora que eu trabalho. O repórter tava lá dentro do Salão Nobre da Gávea, acompanhando a votação e tudo mais. Eu tava do lado de fora, acompanhando a saída dos eleitores e perguntando, boca de urna, né? Pô, votou em quem e tal, fazendo essa apuração de boca de urna. E aí teve um determinado momento que veio um desses influenciadores, assim, que são dos mais tops. Aí deixa a memória de vocês aí ir aflorando. Chegou e falou, e quanto tá aí? Aí eu fui olhar e falei assim, cara, o BAP tá com, sei lá, 700 votos, o Dunst tá com 500. Ele, pô, faz o seguinte, vocês vão passar essa apuração, não vão? Bota que tá 600 a 600, só pra dar uma confundida na galera aí, pra poder parecer que tá empatado, quer ver se muda o voto de uma galera que, tipo assim, já que o BAP tá ganhando, eu vou votar nele. Pra ver se muda os votos de uma galera, pra ver se o Landim ganha mais votos. Loucura, né? Aí eu falei assim, não, mas como assim? Ele, pô, vai me ajudar lá com a rapaziada do Landim. Eu falei, como é que é? Cara, eu falei, pô, não, valeu. Se quiser fazer aí, pode ficar à vontade. Aí virei e tal, continuei. Acabou que eu tive até uma situação com uma rapaziada que tava apoiando o BAP também. Eu tava fazendo a apuração lá e em algum momento tava tipo 1.300 pro BAP a 1.000 pro Dunst. Aí o cara do BAP falou assim, pô, tá errado isso aí. Na minha aqui o BAP tá com 1.600. Falei, pô, beleza, irmão. Confio na tua, eu confio na minha. Aí a gente terminou a votação, acho que o BAP teve, sei lá, 40% dos votos, o Dunst teve 20%, outro... fulano, enfim. Eu sei que na minha apuração eu errei por 1%. Aí todo mundo, cara, tu errou por 1%. E tipo assim, tem gente que não fala o voto, tem gente que às vezes mente. Mas eu falei, cara, eu confiava no que eu tava fazendo. Tanto que depois eu recebi elogio da minha chefe, da direção da rádio, falando, pô, cara, perfeito, você errou por 1%. Se eu caio às vezes na lábia do cara que queria dar uma aumentada nos votos do candidato dele, eu ia furar toda a minha apuração que eu tava fazendo há 6, 7 horas. Mas é onde você percebe, cara, é um ambiente que tá muito sujo. Porque é todo mundo querendo se aproveitar de alguma coisa. Aí às vezes um diretor, um dirigente chega e fala assim, porque eu vou te dar um benefício, eu vou te dar uma entrevista com fulano, Sim. Você vai receber uma informação de contratação. O cara vai e abre as pernas. Então assim, pra quem gosta... E aí é um recado pra você que tá assistindo a gente, pra quem gosta de acompanhar o clube, o dia a dia, os bastidores, vê com muito carinho quem você acompanha, porque às vezes você tá sendo feito de massa de manobra, de marionete. É exatamente isso que acontece. A diretoria tem esses influenciadores na mão, passa o que eles querem pra eles passam o que eles querem pra vocês, e a verdade mesmo tá ficando ali escondida. É isso, cara. E aí entra mais uma vez aquilo que eu te falei há pouco. Como é que tu pode dizer que um cara desse ama o time? Exato, não ama. Ama o próprio bolso, ama o próprio ego. Exatamente. O cara só... Outra coisa, rapaziada. Nada que vocês estão consumindo ali é por acaso, tá? É tudo realmente pensado, estrategicamente falando pra chegar em você da forma que você tá consumindo ali o conteúdo. Entendeu? Isso, cara, isso faz parte do universo aí futebolístico, né? O universo jornalístico também, tudo funciona dessa forma. Então, fiquem ligados em quem vocês estão acompanhando, sabe? De verdade. Procurem realmente consumir conteúdo, né? E não essas paradas que são superficiais, porque, cara, só quem sai prejudicado nisso tudo é o seu clube. Né? Você é corintiano, você é flamenguista, você é São Paulino, cruzeirense, vascaíno. Serve pro seu contexto isso daí, cara. Não é só aqui, não. No fim das contas, a mídia tradicional é a melhor de todas. Porque assim, vai ser imparcial, vai te dar informação sem tentar correr pra nenhum dos lados. E é a dificuldade também. Eu compreendo que o cara que produz conteúdo, ele quer chegar num patamar, né? De ser relevante mesmo, de ser um cara considerado. Só que eu acho que há caminhos pra isso. Tem uma brincadeira dentro do meio da imprensa, que é essa janela agora, vem, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. No futebol brasileiro essa é a mais movimentada, na Europa é mais pro meio do ano, mas recentemente até que essa janela do meio do ano tem sido bastante movimentada no Brasil. Esses 2, 3 meses agora e os 1 mês e meio, 2 no meio do ano, cara, agora é onde essa rapaziada faz o 13º e o 14º. Porque o Flamengo é 1.
que na época das vacas magras, o Diego Tardelli era veiculado ao Flamengo toda a janela. Era Diego Tardelli, Gemerson, Gil, Dedé. Essa rapaziada agora é Thiago Mendes, agora foi pro Vasco, né? Mas foi umas 2, 3 janelas no Flamengo. John Arias já começou a ser especulado no Flamengo. Rapaziada, esse Tati Castelhanos da Lazio, agora toda a janela vai ser especulado no Flamengo. O Gabigol, cada janela é especulado num time diferente. Porque o torcedor também, povão, ele, querendo ou não, ele gosta de ver isso. Ele quer ver na capa do YouTube lá, Flamengo quer o Neymar. Qualquer vídeo que você procurar que todos esses influenciadores fizeram, não tem nenhum fundo de verdade. Não saiu uma notícia que comprove que o Flamengo tá negociando com o Neymar, ou que o Neymar quer ir pro Flamengo, que o salário não existe. Mas tá lá e vai estar todo mundo, 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, 100 mil visualizações. E o cara sabe que, pô, isso bomba. Então semana que vem, se hoje for o Neymar, semana que vem vai ser o Mbappé. Na outra vai ser o Vinícius Júnior. Na outra vai ser o Paquetá. E aí o torcedor, caraca, o Paquetá tá vindo pro Flamengo, o Vinícius Júnior tá voltando pro Flamengo. Ih, brigou lá com o Real Madrid, vai voltar pro... Não, gente, não tem como. Mas... infelizmente é o que acaba viralizando. E aí é onde você falou, acaba perdendo essa credibilidade toda, porque infelizmente a gente fica tendo que desmentir coisa que não chega nem perto de ser a verdade, mas infelizmente a torcida acaba acreditando, né, cara? Sim, é exatamente isso. Por isso que eu tiro muito chapéu para alguns profissionais que fazem a parada do jeito certo. Um deles é o Fabrício Romano, pô. Sim, o cara, né? Esse é top. Tipo assim, o cara faz a parada na honestidade ali. Você vê que ele realmente trabalha de forma séria, né? E, enfim, temos outros jornalistas também aqui no Brasil que ainda também fazem um trabalho legal, né? Eu gosto muito do Bruno Formiga. Pô, acompanho ele pra caramba, já tem muitos anos. O cara é uma referência no que ele faz, eu acho ele muito brabo. Vitor Sérgio, cara muito brabo também. Então, assim, tem uns caras que falam de futebol realmente com honestidade, entendeu? Então, surgindo alguns comentaristas bons aí também. Conrado é um cara que eu acompanho. Sim. Também, que é muito bom comentarista, né? Um cara que fala muito bem de bola, fala com honestidade também. Enfim, você percebe, cara, quando a pessoa ela é bem instruída, no caso, naquilo que ela tá passando pro consumidor final, no caso que somos nós que estamos assistindo, né? Você percebe a intenção das pessoas. E esses caras, né, que eu falei agora, são pessoas que realmente fazem tudo com muito carinho. Você percebe que são pessoas que realmente têm o cuidado de passar ali para quem tá consumindo a parada do jeito certo, do jeito legal, né? Aí tem, por exemplo, a Isabela Pagliari. Isso, também. Porra, excelente profissional também. Pô, ela sabe? Braba pra caramba. A principal cobertura que eu já vi do Paris Saint-Germain nesses últimos 10 anos, 15 anos que o Paris Saint-Germain entrou na rota de fama, né? Cara, é bizarro. Assim, é de uma importância o trabalho dela. E aí entra naquela questão até que a gente tava falando. Todos esses, ou pelo menos a maioria desses, né? O Conrado agora tá até caminhando um pouco para um caminho mais independente. Mas esses outros fazem parte da mídia tradicional, né? Então, além de eles carregarem o nome deles, eles precisam carregar o nome de uma empresa. Sim. Que não vai permitir uma mentira, uma fake news, uma notícia difundada, porque pode sujar o nome da empresa, pode acarretar em processo, enfim. Que geralmente essa rapaziada que tem canal no YouTube, que é só influenciador e tudo mais, não tem tanto essa importância assim, não se dá tanto esse trabalho porque às vezes não tem nenhuma assessoria jurídica, que a partir do momento que tiver vai perceber a gravidade do que tá fazendo. Porque de fato, né, é um caminho que é ruim. E aí você acaba, enfim, sujando o teu nome. E aí muita gente acha que o engajamento vale acima de qualquer coisa, e a gente percebe que não, né? Quando você entra e percebe que quando o trabalho é bem feito, você atrai mais gente até mesmo com poder aquisitivo para poder ajudar numa parceria, para fazer parte do teu projeto, aí você percebe que vale muito mais a pena você ser correto e relevante do que só ter números vazios por aí que não vão trazer engajamento de verdade, né? Exatamente. E aí, pô, a gente tá falando agora separado de notícia, né, e tudo mais. Eu lembrei agora de uma vez que lá em 2021, se não me engano, eu soltei uma informação na época que foi a primeira pessoa no Brasil a falar isso, e aconteceu, que foi referente ao Thiago Galhardo. Vocês lembram que ele tava... Ele era artilheiro do Brasileirão, se eu não me engano. Pelo Inter, né? Tava indo pra seleção e tudo, nessa época. E surgiu uma informação de que ele ia pro Al Hilal. Lembra disso?
2021. E aí, cara, eu tinha mais ou menos uns 30 mil seguidores, eu acho, 40 mil seguidores nessa época. Em 2021, mais ou menos. Tinha um perfil como se fosse um perfil de fã-clube de lá, da Arábia, que era referente ao Al Hilal. Igual tem esses perfis de clubes brasileiros, né? Que só posta coisa do clube, né? Os caras também tem lá. E aí tinham esse perfil, que eu esqueci o nome agora, mas eu tenho aqui, vou já olhar. Que ele me acompanhava, não sei porquê, mas ele me acompanhava. Ele me seguia, mandava mensagem, trocava ideia. Na época tinha uns brasileiros lá, se eu não me engano, já. E o Al Hilal ainda não tava... O futebol árabe ainda não tava igual como tá hoje, né? Sempre foi forte financeiramente falando, né? Mas hoje tá com uma mídia muito maior. Agora tá bombado, né? Por causa dos caras que foram pra lá. E aí o cara me chamou no direct, né? Perguntando quais jogadores eu achava ali do futebol brasileiro, né? Que seriam interessantes pra jogar como artilheiro. Que eles falavam como se fosse o cara que era o matador ali, né? Que eles queriam, camisa 9 e tal. E aí eu falei na época de alguns nomes, né? Inclusive eu falei do Bruno Henrique. E você vai lembrar que nessa época o Bruno Henrique foi sondado também pelo clube, pelo Al Hilal. Eu falei de alguns jogadores que estavam também se destacando e tal. E aí ele disse que o Al Hilal tava fechando com o Galhardo. Aí ele perguntou a minha opinião sobre o Thiago Galhardo para aquela função de camisa 9, né, do cara que é matador. E aí eu falei, pô, o Galhardo é um bom jogador e tal, eu acompanho ele, eu gosto dele, jogou no Vasco também, eu sou vascaíno, eu gostava dele. E aí eu falei, pô, o Thiago Galhardo ele é muito bom jogador, mas ele não é a camisa 9 mesmo, né? Ele é um cara que circula ali às vezes, joga até como meia, né? Ele não é um cara que é referência ali, né? Que joga de costa pro gol, não tem tanto essa característica, né? Normalmente é mais um segundo atacante. E aí, cara, esse torcedor pegou e falou assim, pô, mas não é esse jogador que a gente quer, não. A gente quer um jogador que faça gol realmente, que é referência camisa 9. Que é um jogador que jogue assim, né? Ou um jogador rápido, a gente quer um jogador rápido, que faça essa função. E aí, cara, aí eu falei pra ele, pois é, eu acho que o Thiago não faz isso, não vejo ele fazendo isso. Ele não é um jogador de explosão, de velocidade, que sai num contra um direto e tal. E aí ele falou pra mim que ele ia passar isso pro diretor, que era amigo dele. Caramba! E aí, cara, esse cara aí, ele na verdade, ele era um dos líderes da torcida deles lá. Caraca. Como se fosse uma torcida organizada, né? Uhum. E aí ele era muito amigo do presidente do clube. Eles saíam junto, faziam um monte de coisa junto e tal. Ele passou isso pra ele, pô. Mostrou dados do Galhardo, tudo, nas últimas temporadas. O Galhardo tem realmente... Tinha na época ainda poucos gols, né? E aí ele não tinha jogado tantos jogos como camisa 9, como esse cara rápido e tal. E aí ele falou que não era do interesse deles. E aí quando foi tipo assim, uns 3 dias depois ele me mandou uma mensagem falando assim, amigo, obrigado tal, por ter me respondido e tudo mais. Quer uma informação em primeira mão? Aí eu falei, diga. Aí ele disse assim, a gente não tem mais interesse no Thiago Galhardo. Uhum. Se você quiser, você pode falar disso daí, você vai ser a primeira pessoa a estar falando disso. Aqui no Brasil, né? Uhum. Porque todos os portais do Brasil estavam falando que ele estava fechado. Ele realmente estava fechado. Sim. No sentido de que só falta assinar, tá ligado? Ou seja, Thiago Galhardo, se você não pegou o melhor contrato da sua vida, põe na conta do João Pedro. Que faça um direct, irmão. Não, mentira, brincadeira, mas assim, é curioso isso, né? Porque, cara, por um detalhe às vezes, né? Se tu não responde esse direct, às vezes ia ficar por isso mesmo. Foi totalmente sem essa intenção. Não, tá? Exato, é claro, né? É só foi totalmente sem essa piada. intenção. Eu só falei assim, realmente em cima pela resenha mesmo, não, de entender que, cara, são funções diferentes, né? E assim, galera, eu também... Eu trabalho como analista de desempenho, eu trabalho em um clube, né? Também eu faço trabalho para jogador. E realmente o Thiago Galhardo não é explosivo, né? De velocidade. Nunca foi. E essa era a característica que eles estavam procurando. Eu falei, pô, eu acho que ele não faz isso.
Mas, porra, eu nunca imaginei que os caras iam falar que ele não ia mais pra lá por conta disso, entendeu? Não, absurdo. E o Galhardo tinha se despedido do Internacional. Ele já tinha, tipo assim, feito postagem e tudo, né? Se eu não me engano, tinha passagem já pra ir pra lá, tudo. Tava tudo certo, pô, realmente. Tanto que depois ele vai pro Celta de Vigo, né? Vai jogar até com o Kudê lá e tal, roda. Exatamente. Foi logo depois ele sai do Inter e vai pro Celta de Vigo. É isso mesmo. E aí, pô, depois disso, surge o interesse do Al Hilal no Bruno Henrique. E aí ele falou pra mim, o cara, que eles estavam com interesse de levar o Bruno Henrique pra lá. Era um jogador que eles queriam muito. Em 2019 o Bruno Henrique tava voando pra cacete, né? Sim. Metendo gol, eu acho que ele pega top 40 ou top 50 dos melhores do mundo, né? O Bruno Henrique tava voando muito. E ele é esse cara explosivo que consegue jogar às vezes como um 9, né? Inclusive agora tava jogando, né? Também. E era exatamente esse jogador que eles queriam, pô. E o Galhardo não tinha essa característica. E aí eu peguei, postei isso daí no Instagram, vou até te mostrar. Foi o primeiro perfil do Brasil a falar disso. Aqui, ó. E aí os caras, os portais do Brasil todos que vocês imaginar aí. Pô, e viralizou, né? Postaram isso mais daí. Mais de 1.300 likes. Não, isso daí, pô, pra um perfil pequeno na época, né? Sim. Que era o meu perfil. Então, isso foi tipo assim, sei lá, eu não lembro o dia agora. Lá, ó. A publicação mostrando e aí a galera viralizou. Aí, notícia de última hora. Tipo, isso aqui, eu não lembro o dia agora exatamente o que foi, né? Mas, tipo assim, foi numa terça que eu postei isso. Na quarta-feira, aqui no Brasil, estavam falando que ele não ia ir mais. E na terça-feira, os perfis grandes do Brasil, GE, TNT, que não era TNT ainda, né? Era Esporte Interativo. Esses perfis todos, sem exceção, estavam falando que ele estava fechado já. E o Thiago estava em evidência, né, nessa época aqui no Brasil. Pô, demais. Então tava toda hora saindo coisa dele, né? Todos falavam isso. Quando foi na quarta-feira, eles começaram a postar que ele não ia mais. Melou, não vai mais, tipo assim, mudou completamente o roteiro, entendeu? O de tá tudo certo, só falta assinar. Mudou. Isso me lembrou até aquela página que o GE tinha de transferência, já era conversando, rumor, só falta assinar, melou, fechado. Pô, exatamente. Isso aí foi a primeira crise de ansiedade de futebol que me tinha, era isso. O Flamengo negociando com o Riquelme. Aí tava lá, só falta assinar. Aí vem o Riquelme ver o jogo do Flamengo, melou, não vai mais, mas, cara, absurdo. Cara, é exatamente isso. Cara, eu acho maneiro você falando isso, porque de fato, entra nessa questão que a gente tava falando, do quanto você começa a ser impactante com a tua produção de conteúdo, né? E eu queria saber isso. Quando foi essa virada de chave? De você chegar assim e falar, cara, acho que isso aqui é a minha vida a partir de agora. Eu vou conseguir viver disso. Eu vou conseguir viver de produzir conteúdo, de aprimorar o meu conhecimento por meio da página e alavancar outros projetos na minha vida. Sim, acredito que foi ali em 2023, 2022, mais ou menos, que foi quando eu comecei a ter uma visibilidade maior e comecei a realmente ter mais relevância no meio, né? Eu comecei a aparecer de fato em 2023, mas era muito pouco de fazer vídeo. Eu aparecendo assim não era tanto, né? Eu sempre produzi mais um conteúdo meio que informativo, com estatística. Sempre gostei muito de trabalhar com estatística. Não à toa hoje eu trabalho com isso também, com atletas. E foi quando eu realmente comecei ali nesse período a perceber que era realmente ali naquele caminho que eu tinha que seguir, né? E por exemplo, eu poderia seguir esse meio informativo no sentido de jornalístico, de estar passando informação em primeira mão. Até porque, eu conheço muito jogador, empresário, jogador, que se eu conseguir informação antecipada, eu poderia passar se eu quisesse, né? Mas não tenho esse interesse, entendeu? Isso aqui foi uma parada, assim, muito pontual, atípica, né? Muito pontual, entendeu? Que eu fiz outras vezes também, mas assim, muito pontual mesmo, nunca foi meu estilo. E também eu nunca gostei de estar chamando a atenção, entendeu? Então, isso aqui foi realmente uma situação bem atípica, né, que aconteceu. E aí eu comecei a trabalhar com estatística, fazer postagem com perfis grandes, com jogadores, com collabs com jogadores, passando informação em primeira mão, no sentido de tá passando ali uns dados legais, né? Fazendo collab com clubes de futebol também.
E mais precisamente do ano passado para esse ano que eu comecei a fazer só vídeo aparecendo, né? Eu vi que você tá numa produção de... Antes só da gente continuar, eu vou convidar para participar da resenha nosso amigo. Beleza. Passou por alguns perrengues até chegar até aqui, mas seja muito bem-vindo, Rodrigo. Vem pra resenha. Chegou a tempo da resenha. A gente tá falando sobre vários assuntos, dentre eles o sucesso do futebol relevante. E aí, você chegou agora, eu tava acompanhando a tua página, você tem feito muito vídeo de react também, né? Você faz aquela telinha mais dividida e você tem ido muito pra estádio e feito uns conteúdos muito maneiros. Quero saber como é que tá sendo essa nova fase do futebol relevante, se você tem... como é que tem sido esse processo de você conhecer novos estádios, produzir novos conteúdos em estádios e tudo mais? Cara, eu acho muito legal, assim... Hoje, realmente, eu trabalho como analista de desempenho, com o jogador e com o clube, né? A minha página se tornou algo mais recreativo nesse sentido de profissão mesmo, de estar ganhando com ela, né? De viver dela e tudo mais. Mas hoje o meu conteúdo é esse, né? De estar passando a informação em tempo real, no sentido de números que eu gosto, reacts, né? Reacts de lances, de jogadores que eu gosto também. E aí eu tô indo pra jogos já há muitos anos que eu vou pra jogo também gravar lances, jogos, gols. E, pô, é muito legal a experiência de estar no estádio, né? Foi a primeira vez que eu fui agora pra dentro do campo, no Maracanã, assistir os jogos da semifinal, Vasco Fluminense. Aí eu fui pra final também. É uma experiência inexplicável, assim. Eu me emocionei em todos os jogos, né? Me emocionei pra caramba. É um negócio ali único, né? Sim. Que é difícil até de te explicar o sentimento de estar ali, né? Ainda mais que, pô, nesses 3 jogos que eu fui, foram com o meu clube do meu coração, né? Que é o Vasco. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar num jogo de decisão, acompanhando o clube do meu coração dentro de campo, passando a parada ali em tempo real, fazendo collab com a competição, a Copa do Brasil, fazendo collab com o jogador. Pô, nunca imaginei de verdade estar fazendo isso aí, né? Eu sempre fiz algo parecido, mas dentro do meu contexto, né? Lá pro norte, fazendo as paradas lá com os clubes de lá, né? Quando os clubes daqui iam pra lá, eu também fazia. Mas, pô, eu recebi uma oportunidade única de estar ali dentro do campo, produzindo conteúdo pra competição, né? Também quero deixar aqui um agradecimento especial à rapaziada da R10 Score, que também me deu a oportunidade de estar lá. Os caras me abraçaram, me deram a oportunidade. A gente fez um trabalho legal esse ano. Com conteúdo, né? A R10 Score também é um perfil que trabalha com estatística. Sim. E é o que eu faço, né? Trabalho com estatística há muitos anos fazendo isso. E esse ano a gente fez uns trabalhos incríveis, assim, de collab referente a recordes, números de jogadores, competição, tudo que você imaginar a gente fez junto. E aí esse ano também eles me deram a oportunidade de vir aqui gravar, né? Tá nos eventos e tudo mais. Os caras me ajudaram. Pros jogos com a R10 Score, então, né? Esse último jogo em específico da Copa do Brasil, a final, o Vasco Corinthians, eles que me ajudaram a estar lá, né? A R10 Score que ajudou na festa também, né? No mosaico, né? Também foi Um exatamente. dos incentivadores, um dos patrocinadores. Na SEMI tu veio por tua conta? Eu vim por mim mesmo, né? Acabei vindo por mim mesmo. E eu tive a oportunidade de estar lá no jogo, ia trabalhar no jogo já. E aí, mas eu vim por minha conta. Fiz a parceria com a Copa do Brasil mesmo. Ah, maneiro. Então assim, eu ia te perguntar isso. Tu se credenciou pro jogo ou foi mais essa parceria com a Copa do Brasil e aí tu veio como convidado da Copa do Brasil, então, né? Tipo assim, eu me credenciei pra trabalhar no jogo. Ah, normal. Como se fosse jornalista, produtor. Porque eu tava auxiliando a rapaziada da The Link que grava pra Betano. Ah, legal. Maneiro. Eles fazem um repórter Betano, intervalo Betano, né? Sim. E aí eu tava ajudando a gravar, fazer as produções lá, né? Betano que é a fora do estádio. Da Copa do Brasil. Isso, né? Brasil. Então Exatamente. E aí eu tava credenciado para estar no campo já, para trabalhar. E aí eu tenho essa parceria com os caras da
Copa do Brasil, da Brax também, que são pessoas maravilhosas, excelentes profissionais também. Também sempre me ajudam, sempre me dão oportunidade. A Brax, não sei se vocês estão ligados quem é. É das placas de publicidade. Os caras que eles são muito mais do que só isso, né? Eles realmente, agora virou já uma agência gigantesca. Eles organizam praticamente tudo que vocês olham no estádio ali, você que tá indo pro jogo, né? Bastidor ali fora do estádio, dentro do estádio, os caras tomam conta de praticamente tudo, né? São feras demais, isso no Brasil todo. Né? E aí eles sempre tive uma relação boa com eles por conta do meu trabalho. Sim. E os caras também sempre me ajudaram, sempre me abriram portas também. E eles que gerenciam o perfil da Copa do Brasil, do Brasileirão. Legal. Entendeu? Então, eles também, eu faço o conteúdo em tempo real, mando pra eles, tá precisando e tal, tá aqui, eu fiz esse vídeo aqui, se precisar, tô aqui, entendeu? Aí os caras sempre ajudam também. Pô, eles têm uma parada que eu achei isso fenomenal. No jogo do Brasil e Inglaterra, foi a primeira vez que eu reparei, e todos os jogos agora eu reparo. A transmissão da televisão tava aparecendo um patrocinador brasileiro. Tipo assim, vamos botar, sei lá... entendi. Alguma coisa... É porque eu tô lembrando de um aqui agora, que era o Vaca Burger, que era uma hamburgueria, né? Aí tava aparecendo Brasil, Inglaterra e Londres. Falei, cara... Eu vi isso aí. Será que tá o Vaca Burger do Rio de Janeiro em Londres? Aí mudou pra câmera da transmissão oficial. Fechada. Aí era tipo assim, sei lá, o Cow Burger, que era o de Londres. Eu falei, cara, eles na transmissão conseguiram fazer alguma muito parada. Bravo, aí, irmão, aí é os gênios que mexem com isso. Que pra transmissão da TV, né? a parada mudava em tempo real. Na transmissão da imagem oficial da detentora lá, né? Não sei quem era. Aí não tinha como mexer, aí não tinha como mudar. Mas na transmissão da emissora daqui do Brasil, eles conseguiam mudar. Eu falei, cara, isso é genial, mano. Você pode botar qualquer marca. Eu falei assim, irmão, você quer transmitir no jogo do Brasil? Deixa com o pai, eu resolvo. Então, assim, os caras são feras demais mesmo. Pô, eu acho muito brabo isso aí, cara. Tecnologia. É um meio que cresceu muito também nessa parte de agência esportiva, esse marketing esportivo. Não à toa, por exemplo, vou até citar de novo aqui o pessoal da Lobby lá, que faz a parceria com o Negrete. Eles também estão gigantescos. Essa parte de Copa do Brasil, Brasileirão, provavelmente também Libertadores, enfim, todos esses campeonatos, eles estão mandando e desmandando. O Bernardo postou muita coisa, né? Pô, muita coisa, uma produção absurda, um conteúdo top demais. E já vou até entrar nesse assunto também, pra gente conhecer mais da tua história e das pessoas que se envolvem, que a gente te conheceu no evento do Negrete, no Gol em Gratidão. O Tutu apresentou você pra gente. Como é que começou essa relação entre vocês, essa amizade, pra você ter vindo pra cá e aí ter conhecido eles numa distância bem grande, né, cara? Porque eles são de Itaperuna, vieram pro Rio, você veio do Pará, passou em Manaus. Como é que foi essa amizade aí? Cara, a gente se conhece já desde 2020, né? Desde 2020 a gente se conhece, bem antes deles serem famosos. Inclusive eu conheci primeiro o Tutu mesmo. A gente se conheceu na rede social mesmo, né? Eles postavam uns vídeos legais na época. E eu gostava, né? Nessa época que eu até falei pra ele da pandemia, a gente estava gravando muito vídeo, né? Em casa e tal. Aí eu comecei a fazer uns vídeos legais, assim, também, de estar imitando o jogador e tudo mais. E o Negrete fazia isso, né? Ele fazia isso daí já. E aí, cara, a partir dali a gente começou a se conhecer mesmo, né? Pô, eu tenho um perfil de futebol, o cara faz vídeo pra futebol, aí conseguiu outro e tal, pá, conversando. Enfim, sempre manteve uma relação muito boa, né? E na época eu comecei a seguir o Negrete, ele tinha, sei lá, uns 20 mil seguidores, 15 mil seguidores. O Tutu também tava começando, né? O Tutu usava um moicano louro, pintado, cordãozão aqui, ó. Brilhante, gigante, tá ligado? Tutu do Velho Testamento. Tutu do Velho Testamento. Aí, pô, a gente começou a trocar ideia daquela época, irmão. Ali foi daquele tempo ali. A gente jogava online, né? Jogava Call of Duty online. Jogamos até esse último ano que jogava junto também. Pô, construiu uma amizade mesmo, né? Legal. Foi, pô. A gente se falava todo dia, né? Mesmo longe, mesmo sem nunca ter se visto, tá ligado? Sim. Pessoalmente, né? A pandemia, então, ela obviamente a gente não vai entrar nesse mérito, mas assim, ela possibilitou coisas boas também, né? Que, assim, essa proximidade. Eu lembro que teve um período da minha vida, nesse pós-imediato da pandemia, que várias pessoas do meu ciclo de amizades eu tinha conhecido online.
ou porque tava trabalhando junto, ou porque fez um curso junto, ou porque se conheceu mesmo de jogando videogame e tal. E eu parecia, falei, caraca, mano, a vida mudou. Antigamente, pra tu conhecer, tu tinha que conhecer a pessoa, sabe? Pô, encontrar no estádio. Pessoalmente, Ou, né? só pessoalmente. Aí, esse pós-pandemia permitiu que essa comunicação ficasse muito mais próxima, Sim. mesmo com a distância, né? E a gente sempre teve uma relação muito boa, cara. Até eu conheci ele de fato, foi só em 2022, quando eu vim pra cá pro Rio, uma vez vim assistir jogo e tal. A gente se conheceu, né? Já tinha um certo tamanho, né, em 2022. Já era um pouco mais influente, né? Já era bem maior, já, né? E cresceram muito rápido também. Pô, Sim. eu achei muito do caralho, porque são pessoas realmente merecedoras, pô. Pessoas simples, humildes, de verdade, né? Pessoas que são de verdade. E, cara, os dois sempre foram pessoas que me trataram com muito carinho, os pais dele também. Os pais deles são fenomenais. São pessoas também sensacionais também. Sempre me ajudaram, né? Sempre fizeram questão de me ajudar. Ano passado eu vim pro aniversário dele também, de 30 anos. Foi, pô, muito brabo. Tinha um monte de jogador lá, ídolo. Pô, conheci o Adriano Imperador lá nesse dia. Ficou do lado, trocando ideia. Pô, bizarro. Uma parada assim, sensacional. E eles me possibilitaram viver isso, né? Querendo ou não. E sempre foram pessoas que abriram portas pra mim. Sempre me ajudaram muito. Tenho muito carinho demais. Vindo aqui no Rio. São pessoas que me abraçam. Me levam pros lugares. Me ajudam. Perguntam se estou precisando de alguma coisa. Enfim, sempre foram pessoas bem realmente próximas nesse sentido, né? E cada vez mais a gente constrói um vínculo familiar, né? De irmãos mesmo, de ser pessoas que se apoiam. Ontem mesmo eu tava falando com o Negrete lá, eu tava no jogo, né? Também é um cara sensacional, que merece estar vivendo o que tá vivendo aí, né? E, pô, acho que é só o começo isso aí, ainda vai ainda voar cada vez mais, né? E, cara, o Tutu também é um cara que não aparece tanto, né? Agora que ele tá realmente fazendo umas paradas aparecendo mais, mas ele é um cara que ele é muito mais na dele, né? Sempre foi mais na dele. Mas é um cara que eu sempre tive mais proximidade. E eu lembro que na época da pandemia, que a gente jogava muito COD, né? Call of Duty, a gente fez até um torneio online, na época, em 2021, mais ou menos. Nesse torneio participou Paquetá, participou os caras tudo, jogador, né? De futebol. Cara, foi muito brabo. A gente fez um torneio assim... Tem alguma resenha com algum jogador desse? Tem, pô. Tem. De bastidor, o jogador que eu tenho mais proximidade, assim, nesse sentido de ter tido contato, né? De estar próximo, foi o Davi Luiz. Eu te perguntar isso. Através deles. Você publicou um vídeo com ele, uma época até deu uma viralizada, ele comentou e tal, interagiu contigo. Eu falei, pô, vou perguntar pra ele, como é que foi essa resenha com o Davi Luiz? Cara, eu conheci o Davi através deles, né? Através do Tutu e do Negrete. De um evento que a gente foi fazer lá no Vidigal. Na época foi o Negrete, Luva de Pedreiro, fazer uma ação lá. E aí tinha uma pessoa conhecida, que é o Gustavo, que ajudava o Davi. Na época ele tava no Flamengo, aqui no Rio. Me chamou pra ir pro estádio, assistir o jogo. Eu não fazia ideia de que ele era amigo do Davi, não. Eu achei que ele tinha me chamado pra ir pro jogo só assistir mesmo, né? Ele falou que tinha ingresso, me chamou. Tava no Rio também, igual eu tô agora. Vou lá, pô, assistir o jogo com ele. Tô aqui, né? Aí eu assisto jogos de todos os times, né? Eu acredito que eu sou muito mais apaixonado por futebol do que pelo meu clube especificamente, né? Eu gosto muito mais de futebol como um todo do que realmente só do meu clube, entendeu? Então, pô, eu assisto o jogo do Flamengo, assisto o jogo do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, de Corinthians, tudo que você imaginar, né? Eu tava lá no jogo, acabou o jogo, aí... Quando eu tava lá no jogo com eles, primeiro que eu achava que a gente ia pra arquibancada assistir o jogo, né? Aí, nunca tinha ido do Maracanã, né? Assim, com frequência, assistir jogo, então não conheço nada ali pra onde eu tô indo, né? Aí comecei a entrar num lugar ali um pouco mais arrumadinho, né? Eu falei, pô, não tô indo pra arquibancada, não. Eu tô indo pra um lugar um pouquinho melhor, né? Aí, pô, quando eu cheguei ali, pô, a gente tava dentro do camarote. Aí eu fiquei assim, caralho, mano, o que eu tô fazendo aqui, né? O camarote do Maraca é legal, né, cara?
Foi no jogo de Libertadores ainda. Flamengo e Barcelona de Guayaquil, 2023. O Flamengo ganhou, acho que de 4-1 nesse jogo, eu não lembro não, mas foi um placar um pouco grande, né? E tava lotado o estádio, mano. Acho que tinha umas 60 e poucas mil pessoas, né? E aí eu cheguei lá no camarote, eu fiquei, caralho, mano, nunca imaginei que eu ia estar aqui no camarote do Maracanã. Eu fiquei vislumbrado, né? E aí, pô, do meu lado, assim, tinha algumas pessoas que estavam com a camisa do Davi, né? Aí eu já fiquei assim, pô, será que é da família dele, né? Deve ser conhecido e tal. Porque normalmente a gente vê os clubes vendendo camisa 10, né? Que normalmente é a que mais sai, né? E pô, o Davi Luiz 23, zagueiro. É específico, né? Assim, muito específico. Ainda mais ali dentro do contexto que eu tava ali, né? E aí eu falei, pô, deve ser parente dele, né? Mas eu não imaginava que era da família dele, aquele camarote. E aí a gente acabou o jogo, aí ele falou, pô, você vai fazer alguma coisa agora? Eu falei, não, cara, tô de bobeira aqui. Tô por conta, sem compromisso, bora comer alguma coisa, sei lá. Se eu fosse fazer também, posso desmarcar. Se eu tivesse, eu desmarco. Aí ele falou, pô, beleza, então você quer ali comigo? A gente vai lá com o Davi, você quer ir lá conhecer ele? Eu falei, pô, Davi Luiz? Aí ele falou, é ele mesmo. Eu falei, pô, é claro, né, mano? Cara, não, hoje eu tô de boa. É claro, precisa perguntar, pô. Aí a gente foi lá, trocou ideia com ele, um cara sensacional também. Já me abraçou na hora ali, do Davi. Gente boa pra caramba. Simples pra caramba também. Todo mundo fala isso dele, né? Que é um cara paizão assim, né? Te abraça, é humilde. Então o próprio Negrete conta, né? Quando ele comprou o carro, a história do carro. Mas tomou uma enquadrada. Tomou um tapa de polícia. Pô, isso é que é legal, né? Porque assim, o Davi Luiz, pô, ele é um jogador gigantesco. Não à toa, ele foi eleito o melhor zagueiro do mundo em 2013, né? 2013 ou 2014, nessa época ali. E ele teve uma carreira que, pô, dispensa comentários, né? Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain, Flamengo. Então, assim, ele entende esse tamanho que ele tem, né? Porque, assim, para além dessa questão do Negrete, né? Que já é por si só muito maneira. Porque é um amigo, né? De você olhar e falar assim, cara, agora tu tá ganhando dinheiro, tu tá ficando relevante. Pô, mas volta pra base. Entende o que você tem que fazer e tal. Mas ele fez isso com o Rodinei, né, cara? Pô, o Rodinei que, pô, ele passou 5 anos no Flamengo sendo escorraçado, humilhado, que a torcida pegava no pé dele o tempo todo. Ele sai do Flamengo, volta, e o Davi Luiz chama ele, irmão, faz isso, chega mais cedo, sai mais tarde, treina mais, se esforça mais e tal. É isso aí. E o Rodinei viveu o melhor ano da vida dele, titular incontestável, importantíssimo para aquelas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, e ele fez questão de publicamente falar isso, né? Cara, o Davi Luiz me ajudou, ele consertou o meu foco, a minha carreira, de certa forma, né? Porque, pô, agora ele tá brilhando na Europa, é um dos líderes lá do Olympiacos também, foi campeão pelo Olympiacos. Então, assim, tu vê como é que é um cara também que ele podia só, pô, beleza, vou treinar, vou fazer aqui, mas eu não vou me meter nisso, mas ele entende o tamanho dele, fala, não, cara, eu tenho tamanho pra me meter e falar assim, cara, me ouve. Vem cá, ouve essa dica e tal. Então, assim, tu vê o tamanho do cara também, né? Sim. Porque, de fato, é um cara que tem uma história fenomenal também. Inclusive, Davi Luiz, pelo amor de Deus, se você estiver vendo esse vídeo, participa com a gente aqui. Pô, vai passar umas férias aqui no Rio. Tem que vir, dá uma caída aqui no Tribuna. Se ele deixar um comentário aqui no Tribuna, acho que eu já me emociono pra caramba. Se ele vem aqui, esquece. Eu vou mandar um direct. Davi. Se ele vem aqui, a gente finge que você quer o camarote dele de novo. Participa traz o Gustavo também. Participa do Tribuna aqui. Então, a capacidade do líder, né, cara? Você Sim, vê que exatamente. o cara, às vezes, ele não precisa estar com a braçadeira de capitão pra influenciar positivamente na vida das pessoas. É isso. Ele, além de performar, ele jogou bem, teve altos e baixos, né, pra torcida do Flamengo, mas acho que a passagem dele foi muito mais positiva do que marcada por algumas oscilações. O cara é campeão. E principalmente essa parte, né, de motivar as pessoas, de incentivar, de chamar pro conselho, chamar pra ideia, dar aquele papo de amigo, né, aquele papo que o cara é chato, o cara fica com a fama de chato, né, de cobrar, de chamar atenção, mas alguém tem que fazer isso, né, pra equilibrar tudo. E no Flamengo deu super certo. Passagem dele no Flamengo, acho que qualquer torcedor do Flamengo, se viu o Davi Luiz na rua, vai imediatamente falar, cara, pelo amor de Deus, faz uma foto comigo. Eu não sou flamenguista, eu faço uma foto com o Davi Luiz, cara. Davi Luiz é um cara muito querido, assim, né? Um cara muito bem visto pelo brasileiro, acho, no geral. Ele virou ídolo do Flamengo, né, cara? É óbvio que ele
passou por outros clubes e a passagem do Flamengo ela foi um pouco mais curta do que o recorte inteiro da carreira dele. 21 a 24? 21 a 23. Não, 24. 24, verdade. Foram 3 anos. 3 anos. Tipo assim, ele jogou meses no Fortaleza, então. Jogou alguns meses e aí foi pra voltar pra Europa. Tá no Chipre, né? Tá jogando a Champions, inclusive. Tá jogando a Champions, né? Ele reencontrou o Rodinei, inclusive. Tá indo bem. Maneiro. Então, assim, é muito maneiro isso, né? Porque, igual você falou, ele ficou pouco tempo, né? De certa forma, assim, você imaginar que ele ficou, sei lá, 15 anos na Europa, 3 anos é menos. E muita gente achou até, inclusive, que ele vinha pra encerrar a carreira. Vai pra sentar num contrato. Nada. Ele chega em 2021 titular do Flamengo, comandando aquela defesa junto com o Rodrigo Caio, acabou não sendo campeão naquela oportunidade. No ano seguinte, ele bate de novo titular com o Léo Pereira e faz uma temporada histórica. E aí continua também sendo um desses líderes. Ele já chega com um vice e depois com um título, né? Da Libertadores. Inclusive, é onde você vê. Ele é um cara que, por si só, já melhora a defesa. Mas o Léo Pereira também falou que ele fez parte dessa recuperação dele. Pô, Léo Pereira, cara, pra mim, é Rodinei, Léo Pereira, e aí a gente pode acrescentar até o Wesley, é a maior viravolta de um jogador que eu já vi no futebol brasileiro. O Léo Pereira, ele tomava de todos os lados. Ele chega no Flamengo, ele vai bem com o Jorge Jesus, aí não dá certo com Renato, Domenech, Rogério Ceni, Paulo Souza, aí chega o Dorival, cara, ele melhora absurdamente pra mim. Hoje é top 3 melhores zagueiros do Brasil. Eu acho, inclusive, que, dadas as opções, o Léo Pereira tinha que estar na seleção pelo tamanho que ele já ganhou durante esses últimos anos pelo Flamengo, de liderança, de postura, de merecimento também. E aí, cara, o Davi Luiz era um grande jogador. Ele transformou o Léo Pereira também, transformou, óbvio, com todos os méritos dos jogadores. E o Rodinei. Então, assim, você ganha 3 jogadores grandes, né? E o Felipe Luiz também naquela zaga, pô, era absurdo. Era uma defesa inacreditável, né? Mas assim, você ver o tamanho da liderança, né? De você também transformar o ambiente ao seu redor, que todo mundo sai ganhando, né? Mas o Davi é essa pessoa aí, cara. Assim, no sentido de que aquilo que vocês veem ali na mídia, né? De bastidor também, ele é um cara sempre assim, que tá ali te incentivando, te apoiando, é um cara que tem um papo legal, né? Troca ideia de forma simples. Não sei se tu vai lembrar, na época que o Pilhado, o Thiago Asmar, ele sai da Globo, ele começa a fazer uns vídeos na Europa com alguns jogadores. E tipo, ele frequentava a casa do Davi Luiz, por exemplo. Aí começava a gravar com ele no CT do Chelsea, acho que com o William, não sei se tu lembra dessa época. Foi logo assim que ele sai da Globo. Aí depois ele lança o canal, acho que ele lança o canal dele assim, dessa forma, não tenho certeza. E numa dessas ele vai com o Davi Luiz, cara. Aí foi ali, acho que foi a primeira vez que eu parei pra prestar atenção no Davi Luiz em si, assim, um cara que tratou ele super bem. Aí na minha cabeça, naquela época, assim, pô, esse repórter aqui acabou de sair da Globo, era um baita repórter, aí tinha as controvérsias da época, né? Foi isso, foi um brigando com o outro, né? Aquela neurose de Pilhado contra Globo contra Pilhado, aí internet, um defende um, outro defende outro. Mas na minha cabeça fazia muito sentido. Eu tipo assim, caraca, mano, o Davi Luiz abraçou esse repórter, tá dando a oportunidade de o cara... O Pilhado já tinha o tamanho dele, né, óbvio. Mas eu vi que o cara abriu a porta da casa dele, pô. E foi gente boa pra caramba, cara. Aí foi ali que me chamou a atenção pra esse lado mais humano do Davi Luiz, nem do jogador. Pô, se o Davi Luiz trocar 5 minutinhos de ideia comigo, me convenceu, eu viro camisa 10. 5 minutinhos que ele me convencer. Pô, e depois do jogo, mano, lá, ele trocou ideia comigo. No outro dia ele me chamou pra ir dar um culto que ia ter na casa dele também. Fui lá na casa dele, pô, me recebeu... Ele é religioso, né? Me recebeu com a maior sinceridade ali, né? Abriu realmente a porta da casa dele também pra mim. Colocou do lado da família dele. Então, pô, cara, sensacional, né? E só desejo também as melhores coisas pra ele aí. Um cara que merece ter o que tem também, né? Passou por muita coisa também durante a infância dele pra chegar onde ele chegou hoje. A família dele, os pais dele também são pessoas que são pessoas de coração bom, né? Então, onde eles estão hoje é por mérito também. E eu tava vendo, você falou do Paquetá e tal, e aí teve um vídeo que ele comentou, né? Numa publicação eu troco ideia com ele direto. Pô, calma aí. Tu troca ideia com o Paquetá, como é que é essa resenha, mano? Porque ele começou a acompanhar a minha página a partir de um vídeo dele que viralizou, que eu fiz, que ele falava junto com o Vini e o Cazé. Paquetazinho da sorte, né? Eu editei um vídeo muito maneiro deles, né?
falando isso, né? Qual era o sonho deles aqui há alguns anos. E aí o Vini falava que tinha vontade de ser campeão da Champions, né? Uma coisa assim. Pouca coisa, né? Champions, Libertadores. Aí o Paquetá tava assim. Pô, só isso? E aí o Paquetá falava que ele queria construir uma família, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu fiz um vídeo maneiro dele que gerou, assim, um alcance surreal na época. Até hoje a galera compartilha. Ele viu o vídeo, comentou, né? E tudo mais. E na época ele falou, ele agradeceu por todo o carinho que eu tinha, já me acompanhava já de algum tempo, sempre interagia, mas ele não me seguia, né? E aí ele agradeceu pelo carinho que eu tinha com ele e agora com a família dele também. Sim. Então foi a partir dali que a gente começou a manter esse contato, né? Sim. E aí foi um cara também que me chamou pra jogar online com ele, né? Pô, maneiro. O COD, enfim, já conheci ele daquele torneio que a gente tinha feito também, 2021. E aí, de lá pra cá, a gente sempre troca ideia, né? Quando dá, uma vez ou outra, manda alguma coisa, troca ideia nesse sentido, né? Faço alguma publicação, ele sempre interage. Através dele também teve o Bruno Guimarães, que é um cara que eu falo com mais frequência. O Bruno é porque ele é vascaíno, né? E aí, inclusive, ontem a gente tava falando do jogo. Tá puto pra caramba. Ele também, né? Também tá puto, mas faz parte, cara. E o Bruno vai jogar no Vasco em algum momento, tá, rapaziada? Informação. Em algum momento ele vai estar aí. O Paquetá já te revelou quando que ele volta pro Flamengo também? Não, o Paquetá não revelou ainda. Mas ele também acho que não vai demorar muito pra vir pra cá, não. E a gente tava até Era pra ele ter ido pro City, né? Pô, cara, isso é loucura, né? Acho que foi o próprio Guardiola que revelou que... Foda que aconteceu com ele. Pô, assim, é inacreditável, né? Os efeitos borboletas do futebol, né? Tipo assim, cara, ele tava na crista da onda, né? Tipo assim, cara, era o nome da vez para ser o principal jogador do Manchester City, numa negociação histórica. E aí aconteceu tudo que a gente sabe. E aí entra até naquela questão que a gente falou no começo do episódio, né? Aí vem a hora que, mano, os sanguessugas se aproveitam. Sempre Tomou porrada de todos os lados, ele quieto, ele entendeu o momento dele também e entregou na mão de Deus, né? E esperou tudo passar. E, cara, assim, eu confesso que no meu interior mesmo, eu torci muito. Falei, cara, não é possível, isso não pode estar acontecendo. Ele é inocente e tal. E aguardando, né? Falei assim, cara. E é foda isso, porque eu tava. De certa forma, a gente também fazia parte da cobertura jornalística, né? Sim. Então, assim, saiu uma decisão de julgamento, a gente tinha que informar, mas assim, informava com um peso de tipo assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo, cara. Uma hora a verdade vai ter que sair, vai ter que... E acontecia alguma coisa e nada de prova. Acontecia alguma coisa e nada de prova. Acontecia alguma coisa... Até que saiu, enfim, saiu com muito sufoco esse julgamento, provando, né, a inocência dele, de que não tinha nenhum envolvimento com as apostas. Só que é aquilo, né, cara? 2 anos se passaram, ele, de certa forma, acabou ficando preso lá no clube, no West Ham. E... Cara, ele podia hoje ser, talvez, o melhor jogador do mundo. A gente não sabe. Da posição ali, ele era destaque na época, né? O Rodri ganhou o prêmio de melhor do mundo pelo Manchester City. Quem me garante que ele não pudesse ganhar no ano seguinte ou nos outros? Então, assim, num clube que possivelmente brigaria pra ganhar tudo. Então, assim, mudou tudo. E ele perdeu 2 anos, de certa forma, de carreira pra um caso que não se provou nada. Porque alguém achou que podia incriminar ele ou que podia atrapalhar ele. Foi muito estranho aquela parada, né? Foi absurdo. E era sempre pré-janela. O Manchester City chegava com 70 milhões, aí... aposta. Aí passava 6 meses, ninguém falava nada. 100 milhões agora, aí vinha aposta. Então, assim, foi de fato muito difícil. E o mental do cara vai embora, né, mano? Total, é muito difícil de Você vê na seleção mesmo, o desempenho dele já não era mais o mesmo. No clube, o desempenho não era o mesmo, porque não tem como. Você tá sendo acusado de todos os lados, aí vem a galera que quer surfar na onda. E vem dizer que você fez isso, aquilo, outro. E graças a Deus ocorreu tudo bem. Aí aqui, ó, a mensagem que ele mandou pra mim. Foi a primeira mensagem que ele mandou, essa aqui, ó. Pode ler aqui, ó. O João Pedro mandou: você seguiu a gente, seja bem-vindo à família. Aí o Paquetá foi responder: obrigado pelo carinho e cuidado que sempre teve pra falar sobre mim, agora com a minha família. Abraço grande. Então, assim, mostra também o caráter dele, né? De tirar um tempinho pra poder trocar uma mensagem contigo, trocar uma ideia. E ele sempre foi esse cara, né? Sim. Ele sempre pareceu ser povão, sempre pareceu ser gente boa. Então, assim, tomara que agora os caminhos sejam melhores. Que seja no Flamengo, que volte pra casa o quanto antes. Vem ganhar Libertadores, cara, Mundial, Brasileirão. Pô, nada. Frio da Inglaterra não combina contigo não, Paquetá, pelo amor de Deus. Um outro jogador também que eu conheci através das redes sociais é o Matheus Cunha, cara.
que tá no United agora. Também é um cara, porra, muito simples. Humildaço também. De vez em quando aparece com a camisa do Vasco também, né? Pois é, eu ainda não posso afirmar se ele é vascaíno ou não, né? Mas ele apareceu já com a camisa do Vasco, né? Falando algumas coisas relacionadas ao Vasco, né? Já faz uma ponte com o Bruno Guimarães. Já vem trazendo. Vou trazer logo o combo, né? Todo mundo Tá junto. jogando muito, né, cara? O Matheus Cunha. Cara, falando sobre essa parte de negociação, transferências, você é analista de desempenho. Você tem alguma história de bastidores? Obviamente, se você tiver que ocultar algumas partes, não sei se tem algum bastidor que às vezes não pode contar, mas de alguma análise que você fez ou de algum contato que você teve com um clube, de alguém falar assim, pô, a gente vai trazer fulano. E aí você... Caraca, fulano, e aí te surpreendeu? Ou alguma negociação que você ficou sabendo por análise e tal, que você ficou sabendo e te surpreendeu? Assim, em que sentido? De às vezes alguém chegava assim, pô, o que você acha de fulano? Igual mais ou menos contou a do Thiago Galhardo, né? Alguma que, igual você falou que já veio, você visitou o CT do Flamengo quando teve um trabalho parecido com eles. Alguma coisa nesse sentido de analisar um jogador e alguém fala assim, pô, a gente tá negociando com ele. Entendi. Ou então, pô, a gente tá fazendo a gente tá analisando fulano pra uma futura negociação, alguma coisa assim que te chamou a atenção? Eu comecei a trabalhar com um clube esse ano. O clube lá da minha cidade. Então tô vivendo essas experiências agora mais recentes, né? Mas eu sempre trabalhei com jogador individual, né? A parte, indicando também para empresário, atleta para empresário, né? Então assim, não tem com um clube específico ainda, porque é algo que eu acredito que eu vou viver ainda mais para frente, né? Teve essa situação do Galhardo, né? Depois também tu vai ver uma resenha que teve aí, mas uma experiência maneira que eu tive e que eu pude acompanhar foi de ter visitado o centro de treinamento do Flamengo ano passado, e através do André Veloso, que é analista de desempenho também era analista de desempenho do clube, agora tá no Galo. Cara, também, pô, brabo demais, muito brabo, fenômeno. E ele me mostrou, assim, um pouco da história deles, né? Como é que funciona o trabalho, como é que eles fazem o mapeamento de atletas, os jogadores que saíram da base, para onde foram, quanto tempo aqueles caras ficaram ali e tudo, né? E assim, cara, é uma parada bizarra, assim, como é que funciona esse trabalho do analista, dos clubes, todo ano, né? Na época o Veloso me mostrou, então assim, o Flamengo, num ano, mais ou menos, avaliam cerca de 150 mil pessoas, no ano todo. É muita gente. Isso, tipo assim, do sub-7... sub-6, sei lá, até o sub-20. O ano todo eles avaliam em todas as categorias, juntando tudo, o estudo de gente no Brasil e fora também. Jogador na Europa, na África, aqui na parte de Chile, né? Tem Colômbia, esses países aí também. Eles avaliam praticamente 150 mil pessoas, 100 mil pessoas por ano. É bizarro, assim, o número. E aí tu te assusta mais ainda quando tu vai ver quantas pessoas ficam dessas 150 mil, 100 mil pessoas depois dessas avaliações. Tipo assim, 100 pessoas, 130 pessoas ficam ali, né? Desses 150 mil. É um número, assim, irrisório. Cara, acho que não dá nem 1%, né? Então é bizarro, assim. É um sarrafo muito alto. Isso juntando todas as categorias. Então é como se tivesse, sei lá, 3, 4 atletas por categoria no ano todo que eles conseguem trazer para o clube. Então é um filtro, é uma peneira muito, muito fina mesmo para conseguir trazer esses caras para lá. E aí desses 100 jogadores que chega no profissional é 3, 4 que chega, né? Que tá lá. E que vinga mesmo, igual o Vini Júnior, o Paquetá é 1, é 2. São 2, né? Então, tipo assim, é uma parada bizarra. E eu vivi isso quando eu joguei futebol durante um tempo. Por isso que você nunca vai me ver tacando pedra em ninguém. Eu sei o que é o cara que tá ali, que tá vivendo ali. Principalmente os caras que estão numa prateleira mais baixa, que vive com salário, às vezes nem isso, nem recebe nada. O cara tem que fazer bico, fazendo entrega com iFood, vendendo marmita à noite, tá entendendo? E os caras fazem porque gostam, porque amam o que estão fazendo, entendeu? Então, o cara que tá aí, que vocês estão vendo no jogo ali na Premier League, um brasileiro que tá ali vivendo esse sonho, que tá no Brasileirão jogando, tá na seleção, esse cara, pra chegar ali, ele lutou muito, cara.
Assim, quando eu digo lutou muito mesmo. É absurdo. Ele teve que brigar, assim, com milhares de pessoas pra estar naquele lugar ali. E assim, lógico que tem jogador que não é refinado, que não tem aquela qualidade genial e tal. Tem muitos que não tem, né? Mas, porra, o cara pra chegar ali, ele suou muito, batalhou pra caramba. Então eu sei exatamente o que ele passou pra chegar ali. É difícil pra caramba o cara conseguir chegar ali onde ele chegou. Então, por isso que você nunca vai me ver de forma nenhuma crucificando ninguém depois de um jogo mal, depois de uma temporada ruim. Eu critico sempre na bola, sempre com lealdade mesmo, né? Com honestidade. Nunca passo por cima de ninguém, nunca meto a família do cara nas coisas também. Nunca vou fazer isso de forma nenhuma, me aproveitar da situação, entendeu? Porque eu sei o que esses caras viveram. Eu tive a oportunidade em 2016 de passar uma meia temporada aqui no Vasco jogando com eles sub-17, né? Recebi o convite para fazer uma avaliação na época com alguns jogadores, e esses jogadores da geração 2000, 2001 do Vasco até 2002, na época eu joguei com quase todos eles, porque subiram pro profissional, né? Aí você pega, tem o Gabriel Peck, o Thales Magno em 2002, né? O Thales estava no Sub-15, né? Mas eu lembro dele também. Aí tinha o Lucão, que é goleiro do Bragantino. O Miranda, que era zagueiro, estava no Amazonas ano passado. Deixa eu ver, tem aquele... O Bruno Gomes, que está no Internacional. Também joguei com ele. Caio Lopes, joguei com ele também. Caio Lopes, parceiraço. Ele era fenômeno é um jogador... É um mistério, né, cara? É um jogador ele foi que pra Europa, né? Sim, é um jogador que eu realmente... Eu sempre enxerguei um potencial muito maior do que de fato a gente viu dele, né? Sim. No sentido de ter oportunidades em cenários melhores, né? Foi uma surpresa ele não ter recebido tantas oportunidades pra mim, né? Pra mim também. Acompanhava muito a base, né? Cara, ainda mais jogando com ele ali, cara. Tu vê, o moleque era realmente fenomenal. Tinha também o João Laranjeira, também, aquele que era... dois canhoto, né? Muito bom jogador, cara. Muito bom jogador mesmo. O Ryan tava no Sub-13, se eu não me engano, nessa época. Sub-11. Eu lembro dele, molequinho, porque eu fiquei nessa época dormindo lá no hotel do Vasco, que tem lá, que é dentro do São Januário, né? Nas instalações do clube. E aí, cara, você almoça, toma café, você vê todo dia esses moleques lá, que estão lá, jogam lá, faziam amistosos lá, tá ligado? Ali tinha um campinho. Qual Natan? Natan, lateral direito? Não lembro agora. Acho que ele tá no Clube do Remo, aí vai naquele evento que a gente foi convidado. Não lembro agora até dele. Falando sobre isso, foi pro Boa Vista, eu acho, em Portugal. No Remo, você vem do norte, então imagino que seja um momento muito interessante. O que você acha do Remo? Do que você enxergou do Remo na Série B para projeção de Série A, o que você acha que dá pro Remo buscar? Você acha que tem como ser tipo um Mirassol, por exemplo? Ou talvez o sonho seja um pezinho um pouco mais no chão? Cara, o Remo foi o último clube que eu joguei enquanto eu tava jogando ainda, né? Sub-20. Na época, eu tinha jogado a Série D em 2019. Em 2020 eu fui pra Belém de volta, porque tinha feito a base no Paysandu e tudo mais. Aí eu fui jogar o profissional no São Raimundo, jogar a Série D, voltei pra Belém, aí eu fiquei ali mais ou menos uns 2 meses no Remo, aí deu a pandemia. Sim. Daí foi todo mundo para suas casas, né? E o Remo, naquele ano de 2020, se não me engano, ele já tava ele subiu pra Série B logo depois e caiu, né? Acho que foi 2021. Mas assim, o Remo, eu sempre vi mais organização no clube em comparação ao Paysandu, por exemplo. Nesse sentido de bastidor, né? Eu via um pouquinho mais de organização nesse sentido. E o Remo é um clube que tem tudo para despontar, para estar numa Série A por muitos e muitos anos, se estabelecer ali, jogar Libertadores, que aconteceu com Fortaleza, por exemplo. É um clube... cara, Remo e Paysandu são clubes que têm muita tradição, assim, nesse sentido. A massa acompanha, né? É muita gente, cara. O clássico é um negócio bizarro lá. O clássico com mais jogos no futebol mundial é Remo e Paysandu. Mais de 700 jogos. Quando tem jogo, a cidade para, dividida no meio 100%.
muito... É coisa linda, assim. A atmosfera de um repá é um negócio bizarro. Pra Série A do ano que vem, já tem estipulado 19 finais, né? Uhum. A torcida do Remo vai lotar ou o Mangueirão ou o Baianão. Enfim. E aí depende muito até do tamanho mesmo, né? Um jogo, às vezes, de maior... procura, talvez até aconteça no Mangueirão, né? Sim. Eu queria até falar de uma figura que tá lá, né? Que é o Marcos Braz. O Braz chegou recentemente. Como que a cidade toda, a massa do Remo, como que ela enxerga o Marcos Braz e como que você, como analista, o trabalho dele, no Flamengo, já dá pra gente ter um padrão de como que ele gosta de ir ao mercado. Tu acha que ele consegue... assim, eu acredito muito no Marcos Braz. Eu acho que a visão dele pro Remo é uma visão de fazer um time não pra brigar pra cair, sabe? Eu acho que ele não tem essa mentalidade. Eu acho que ele ia buscar ali um meio de tabela, uma vaga na Sul-Americana pra não passar muito aperto. Sim. Como tu vê o Braz hoje? Como que todo mundo vê o Braz hoje? Fundamental o papel dele, assim, porque ele chega no clube e traz uma visão de fora pra dentro que muda completamente o cenário do clube, né? O Remo alavanca de uma forma surreal, né, na temporada. O time vinha bem, né? Mas ele chega ali, o time dá uma alavancada bizarra com o Guto Ferreira ali, vencendo uma sequência de jogos incríveis ali. Acho que são 6 jogos ou mais que o Remo vence seguidos, né? E até a última rodada ali, aquela emoção toda de subir, nem sou né? Remo e tava agoniado vendo o jogo. A gente falou disso aqui num episódio com alguém, não lembro. Cara, eu não sou remista também, assim. Eu sempre me simpatizei mais pelo Paysandu, por exemplo, desde moleque, né? Mas, pô, eu não tenho esse vínculo com nenhum dos dois também. Então, eu torci demais pro Remo subir também, pô. Porque, cara, eu torço muito para que os clubes, esses 2 clubes em específico, estejam num cenário melhor, porque são clubes que têm camisa para isso, entendeu? Exato. Sim. O Paysandu, pô, se eu não me falha a memória, ele é tricampeão brasileiro, né? Tem título de Série B, 2 títulos de Série B, tem Série C. O Remo também é campeão brasileiro. O Atuna Luso, que é um time de lá de Belém, não sei se vocês conhecem também, é time campeão brasileiro. Tem feito ótimas campanhas na Copinha, por exemplo. O futebol de base do Atuna Luso tem sido maneiro. A Atuna também sempre teve muito destaque de base. Inclusive o Ganso saiu de lá também. O Ganso paraense, saiu de lá. Pra você ter uma ideia, o Remo não participa da Série A, se eu não me falha a memória, são 34 anos, né? Era muito tempo, né? 91, né? O último. Vai ser 35, então. O Paysandu também, desde que eu me conheço por gente, acho que o Paysandu não disputou a Série A. E o Paysandu, a última vez foi 2004, por aí. Então jogou, acho que foi isso. Jogou Libertadores, jogou contra o Boca na Bombonera lá, né, cara? E mesmo assim são clubes que todo mundo sabe a grandeza. Que todo mundo sabe que são gigantes do futebol brasileiro. De carregar, respeitam, né? De carregar a massa. Que você sabe que quando vai jogar lá é um jogo difícil, é um jogo que tu vai ser incomodado. Então, é o que você falou. Eles têm tamanho pra estar na Série A. Pra lotar jogo de Série A, pra lotar jogo de Copa do Brasil, de Libertadores. Então a gente torce pra que o Remo agora puxe também, de certa forma, o Paysandu, né? Que vai ter que se profissionalizar mais. Sim. Porque a gente sabe que a rivalidade é muito complicada. O Paysandu foi rebaixado. Foi o Lanterna, se não me engano, né? Foi. A campanha foi desastrosa. Desastrosa. Né? Então, assim, se nem isso, que é no centenário do teu maior rival, você vê ele subindo pra Série A e você caindo pra Série C, se nem isso fizer o clube se profissionalizar e buscar chegar lá, cara, talvez fosse o gatilho que faltava pra diretoria se acertar, começar a se arrumar, né? O Paysandu, eu vivi mais ou menos 1 ano e meio lá, de estar todo dia treinando lá, jogando, né? E, assim, o que eu enxergo no que acontece no Paysandu é algo que acontece com muitos clubes tradicionais e também com a própria política do nosso país de ter muitas pessoas ali que a gente chama de sanguessugas, né? Pessoas que estão ali agarradas, que estão lá sempre, as mesmas figuras. Não larga o osso, né? As mesmas figuras e tal. E assim, eu vejo que falta essa profissionalização, de querer realmente dar um passo a mais, de querer, sabe, arrumar a casinha ali, igual o Remo conseguiu fazer também agora, né? E, cara, o time do Paysandu tem totais condições de conseguir fazer isso, né? O time tem torcida, tem título, tem um campo bom, uma sede boa. Então, tipo assim, o time tem uma estrutura boa pra chegar e fazer a parada acontecer. Livrar desses fantasmas, né? Precisa realmente fazer a parada acontecer, né? Precisa ter boa vontade, de fato, as pessoas que estão ali por fora também para fazer acontecer, que aconteceu, por exemplo, com o Ceará e com o Fortaleza, que agora caíram, né? Mas passaram anos aí na Série A
também disputando Sul-Americana, Libertadores, disputando o título, né? O Ceará ficou às 37 rodadas fora do Z4. Isso foi só entrou na última. Cara, pois é, tipo assim, eu acho que os dois não era nem pra ter caído, né? Mas acabou caindo. Fortaleza, cara, ficou 10 jogos invictos com o Palermo, só perdeu o último. E aí o último calhou de ser... E o Botafogo também não adiantou de nada. Ganhou aquele jogo à toa. O futebol não tem justiça, né? Futebol e o Internacional, que assim... explicável. A gente entende o tamanho do Inter, mas assim... Fez força pra cair. Fez força. O Internacional se esforçou pra cair. O Abel Braga ali na mística conseguiu carregar o Inter e permanecer na Série A. Então, assim, é loucura. E o Jair Ventura, mais uma vez, provando aí a capacidade dele, né? Assim, muita gente até acho que rotula o Jair Ventura como o técnico da salvação, né? Ele só salvar times. Mas eu acho que é a oportunidade agora do Vitória de conquistar um voo maior, quem sabe, né? Mas... Enfim, o Ceará e Fortaleza principalmente, né, que já tava batendo lá todo ano, G4, Libertadores e tudo mais, vice de Sul-Americana. Então, assim, é um pouco triste ver um time desse cair de volta, muito porque entra naquela mesma questão do Remo, né? Lota sempre, é uma torcida que é bastante apaixonada, que tá sempre fazendo essa pressão toda, incomoda bastante jogar no Castelão, né? E infelizmente agora caiu os dois, então, assim, Fortaleza ninguém zoou ninguém, mas... No Pará foi diferente. Foi. Porque no Pará o Remo zoou legal. E assim, se o Paysandu não se cuidar, ele vai ter dificuldade até na Série C, né? Até pra subir, né, cara? O próprio Volta Redonda também daqui é um clube que a torcida não apoia tanto assim, né? Mas eu conheço a família Horta também, pô, fenomenal. E eles fizeram um trabalho incrível na Série C. Campeão pra Série B, e aí essa temporada acabou não suprindo essas expectativas, né? O time engrenava e logo em seguida levava algum tropeço, e aí tentava engrenar de novo, algum tropeço, acabou sendo rebaixado. Mas assim, até a última tentativa tava ali, e eu acho que teve uma postura até que muita gente criticou, mas eu acho que é o correto, que é manter o Rogério Corrêa, o técnico que levou pra Série B, manteve o ano inteiro e brigava contra o rebaixamento. Sim. Mas enfim, acho que pesou também o fato de ter ficado 20 anos longe da Série B, acho que deu uma disparidade muito grande em vários fatores, né? Estrutura, logística, o clube não estava preparado para disputar uma Série B. Eu acho que, inclusive, o Marcos Braz pode ser influente no Remo por conta disso, né? Porque, pô, o cara, ele foi o principal dirigente do clube mais preparado para jogar a Série A e os campeonatos principais com o Flamengo. Então, assim, eu acho que ele vai dar esse norte para a diretoria do Remo, porque é uma diretoria que tem 35 anos que não joga a primeira divisão, e é uma disparidade muito grande. Eu acho que da C para B nem tanto, mas da B para A é um mundaréu. Tanto que cada vez mais a gente tem visto times que sobem e descem de novo, porque não conseguem acompanhar. O Mirassol foi foi fora da curva, né? Mas eu acho que o Marcos Braz pode ser fundamental nesse sentido, de dar essa grandeza e esse direcionamento que o Remo precisa para entender a Série A, né? Com certeza. Como eu falei, eu acho que o Remo tem tudo para se manter, fazer um trabalho legal, igual o Mirassol fez, né? Talvez não tão de imediato assim, porque o Mirassol realmente, eu acredito que está alguns passos à frente, né? Por conta de toda essa estrutura que eles tiveram antes de chegar na Série A, né? O Remo meio que foi tudo muito, muito rápido, né? Em comparação ao Mirassol. Então, eu acredito que agora é tentar se estabelecer, né, cara? Não cair, que é o mais importante, e depois tentar alçar voos maiores, né? E aí, cara, eu queria falar uma situação que eu lembrei agora, que de jogadores, né, de analisar e tal. Teve um jogador que eu observei do Fluminense, que tem 13 anos, que tinha 13 anos na época, que o nome dele é Samuel. Ele tá agora no Sub-15 do Flu. Esse moleque, ele vai jogar muito, cara, assim, moleque fenomenal, absurdo. Ele nem tem tanta mídia, assim, em comparação a outros moleques da idade dele. Ele jogava como camisa 10, mas ele tá jogando agora como camisa 9. O moleque é absurdo, mano. O moleque é sensacional. Craque de bola. Samuel é absurdo. Você tá no Sub-15, então ele deve ter isso aí, né? 14, anos. Muito bom jogador. Daqui a uns 3, 4 anos, a gente pega esse corte e vai botar o Samuel metendo gol do título. Cara, esse ano acho que ele fez uns 70 gols. Assim, que é isso? Absurdo. O moleque é o Haaland. Ele é fenomenal. E o Samuel, eu conheci ele na Taça Brasil de futsal, que teve, se eu não me engano, foi 2023. Não, foi 2024, foi ano passado. Essa Taça Brasil de futsal foi lá em Manaus. Então, eu tava acompanhando, né, assistindo os jogos e tudo. E aí, cara, o moleque fazia 3, 4 gols todo jogo. Absurdo, assim. e todo jogo tinha a premiação de melhor jogador.
né? Um troféuzinho, um chapeuzinho e tal, do patrocínio ali e tal. E aí, cara, o Samuel, pra falar a verdade, ele tava sendo o melhor do jogo, todo jogo. Aí tiveram que começar a dar o prêmio para outro jogador. Caraca. Porque senão ele ia ganhar todos os prêmios. Samuel, tu quer esse chapéuzinho, Samuel? Tu quer mais um troféu, Samuel? Moleque Deixa o segundo melhor do jogo, então. O melhor do jogo a gente já sabe. O segundo melhor do jogo é fulano. O moleque é embaçado, assim. É muito difícil a gente pegar e falar, pô, o moleque vai chegar, vai jogar numa Champions, numa seleção e tal. Isso aí, cara, são muitas e muitas variáveis que vai determinar aonde que o jogador vai chegar. E às vezes até um jogador com menos recursos, menos técnico, acaba chegando primeiro, né? Sim. Mas ele tá indo num caminho muito legal, muito interessante. Tá acompanhado de pessoas também muito boas que estão fazendo de tudo para ele conseguir chegar lá. E é um jogador que eu acredito, assim, bastante no que eu enxerguei, né? Dele, é o cara que eu... Tu acredita, a gente valida, então. Samuel vai vir no Tribuna também falar dos 70 gols dele. E isso que você falou é curioso, né? Igual, por exemplo, o próprio Ryan. Cara, o Ryan tem 6 meses, 8 meses, a torcida do Vasco não queria ver ele nem pintado de ouro. Já tinham cravado. Ryan não vai dar certo. Ryan não vai ser jogador. Esse Ryan é muito ruim. É o imediatismo, Joga né? esse moleque na Ucrânia. Eu lembro que a torcida do Vasco teve uma proposta do Textor, né? Que ia estar envolvida. Né? A torcida. Ia estar envolvida na negociação pro Vasco jogar no Engenhão pro tempo que o São Januário ficasse fechado pra obra, né? E a torcida em peso querendo, não vende esse moleque, não vai ter outra oportunidade de vender por um preço tão alto. E agora o Ryan tá hipervalorizado, cara. Vai sair. Com certeza vai ser a maior venda da história do Vasco. Eu fui buscar num grupo que eu tenho um monte de analista que não entende nada de futebol. Aí tava lá, acho que se eu não me engano tinha um print da proposta. Acho que o Texto ofereceu 14 milhões pelo Ryan e mais esse acordo com relação ao Engenhão e tudo mais. E aí, assim, era unanimidade, sei lá, 5 vascaínos. Pô, o Texto é maluco, vende logo. Pô, eu pago Uber, não sei o quê. Pô, 14 milhões nesse moleque, não sei o quê. Agora, se alguém ousar oferecer menos que 30 milhões, o mesmo torcedor vai assim, tá louco? Menos 30 milhões? No Ryan é 50 milhões? Tá maluco? Não sei o quê. Então, assim, é de fato isso, né? Há 6 meses atrás não valia nada, agora já vale 5 vezes mais. E o mesmo vale pro contrário, né? O Léo Jardim era o melhor goleiro do Brasil. Aí ontem, supostamente, no jogo da final, supostamente falhou nos gols. Já não presta mais, é o pior goleiro. Então, assim, a torcida é muito 8 ou 80. Só que, de certa forma, é isso que movimenta também o futebol, né? Sim. É esse torcedor apaixonado, que ele é maluco. Quando ganha é o melhor, quando perde é o pior. O Hugo Souza, para muitos, já era um fracasso. Agora voltou a ser o melhor goleiro do Brasil também. Então, assim, isso é fenomenal, que é o que carrega, né? Essa eu gosto paixão muito do Hugo também. É o que carrega. Muito bom goleiro. De vez em quando a gente troca ideia também, o Hugo é um cara que eu acompanho já de muitos anos. Acredito que ele também é um jogador que tem potencial absurdo, assim, de estar despontando sempre no melhor nível possível, né? O Hugo, acho que entra até naquilo que a gente falou das situações, né, cara? Porque, assim, ele surge no Flamengo. Absurdo aquele jogo que ele faz contra o Palmeiras, ele começa a jogar muito com o Domenech, pô, ele pega até pensamento no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, aí acontece aquela falha e, cara, ali parece que é determinante. Pessoa errada no lugar errado na hora errada. Sim. E aí, pô, infelizmente acaba... Isso aí fortalece o nosso discurso aqui, né? De imediatismo, de resultado. O futebol só respeita o resultado, né? Aí você pega a torcida de um time grande. A torcida que quer jogar em time grande é pressão o tempo todo. Aí você pega uma falha daquele tamanho num jogo contra o São Paulo, né? No Maracanã. E aí, tipo assim, tu vê que a confiança dele foi embora, ele acabou passando por algumas questões. Lembrar também que o Hugo, ele não é o Hugo do Corinthians apenas. Ele é o Hugo que na base do Flamengo ele já era um monstro. Ele na base do Flamengo ele era promessa. Ele surge na base do Flamengo, tipo assim, pô, esse aí vai ser o novo Júlio César. O Flamengo vai vender ele igual o Alisson. A proporção é tipo isso. O Alisson pro Inter, Júlio César pro Flamengo. Cara, aí a galera é muito imediatista mesmo, não tem jeito. Igual a gente tava falando mais cedo referente ao jogo do Vasco e Corinthians, né? Que agora começou a aparecer um monte de gente tacando pau, um monte de jogador. Agora ninguém do Vasco esperou a oportunidade só pra fazer isso, né? O próprio Cuesta... Começa a aparecer até corintiano no estúdio aqui no Embaixador, né, cara? Um sorriso que vai da orelha a orelha. Caraca, o próprio zagueiro, o Cuesta, né? Que chegou, ajudou pra caramba o clube, né? Já tá também recebendo um monte de crítica, porque, querendo ou não, os gols que saíram foram ali do lado dele, né?
agora contra o Corinthians. Mas ali, cara, acho que tem muito mérito do Dorival mesmo de conseguir enxergar aquela vulnerabilidade ali do Vasco, naquele setor específico, né? E já começou a trabalhar aquele tipo de jogada desde o começo do jogo, quando saiu o gol do Yuri Alberto, com mais ou menos 15 minutos. Foi realmente com aquela jogada ali de meio que diagonal, né? Mateuzinho acionando o Yuri Alberto naquele ponto ali, fazendo aquela rotação por dentro nas costas do Cuesta, né? Entre ele e o Robert, né? Robert Renan. E aquilo ali era um ponto fraco que o Vasco já tinha apresentado em alguns outros jogos. Inclusive contra o próprio Fluminense, se você observar, teve um momento do jogo, acho que foi no segundo jogo de volta, que o escorrega, o Serna entra. O Serna entra exatamente naquele espaço ali. Onde ele tenta levar para a perna direita, né? Isso. Ele teve exatamente a mesma movimentação que o Yuri Alberto fez durante o jogo todo, praticamente ali quando o Corinthians estava acionando ele nos contra-ataques, né? E o gol do Memphis também naquele espaço. Ele corre exatamente ali. Tem aquele lance também depois do gol do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto perde uma chance clara também. Também, exatamente. Foi exatamente naquele mesmo setor, naquele mesmo lugar ali, mesmo tipo de movimentação, corrida, né? Mesma corrida. Cobra da bola, Dorival, né? Já enxergou aquilo, já era. E o Dorival conseguiu enxergar isso aí, né? Isso aí foi uma parada que eu acho que tem muito mérito dele também. E o Corinthians teve muita efetividade no jogo, cara. Eu digo que o futebol não é justo, né? Eu acho que o futebol ele não premia sempre o melhor, o que fez o melhor planejamento, que fez o melhor ano. O futebol ele premia muito a efetividade, quem é mais efetivo... Tem mais atitude, né? Quem é mais objetivo vai sempre vencer, cara. E o Corinthians fez isso, né, no jogo de ontem. Foi mais efetivo, mesmo com poucas oportunidades que tiveram, foram mais objetivos, marcaram gols. Pragmático, converteram 2 das 3 chances que tiveram, então... foram melhores nesse sentido, né? Destaque individual também pro Mateuzinho, né? Eu tô meio bolado com ele, que ele andou provocando, falando a merda aí. mas ele achou aquela bola... Vem aqui então, tirar satisfação. O Mateuzinho Eu quero você aqui, ó. Aqui, ó, cara a cara. Tira a satisfação aqui então. O Mateuzinho... achou aquele passe sensacional lá pro... o Mateuzinho é muito bom jogador também. É um cara que eu já... As 2 bolas dele pro Yuri Alberto foram tops ontem. Assim, de abrir realmente. A segunda, né? A pré-assistência que ele dá, né? Ele dá uma assistência e uma pré-assistência, na verdade. É verdade. E durante a temporada toda ele foi uma temporada boa, né? O Mateuzinho é um jogador bom. Também é um moleque gente boa. Já tive a oportunidade de trocar ideia com ele também. A gente já fez postagem junto, né? Pô, ele é um legal. Que desenvolveu bem mesmo. Ele é muito bom jogador. Gostou da nossa resenha, irmão? Pô, pra caramba, né? Cara, o tempo passou. Eu fui olhar que deu 2 horas de resenha. Tipo assim, o tempo voou. Mas, cara, eu te agradeço muito mais uma vez. Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir falar com a gente. Contar tuas histórias, os bastidores dessa tua carreira que começou no futebol e acabou te levando pro lado da comunicação agora também, nessa parte mais de bastidores, de análise e tudo mais. Mas, assim, te desejo todo o sucesso do mundo. Saiba que as portas do Tribuna sempre estarão abertas. A gente espera te encontrar mais vezes em mais eventos, que a gente possa fazer mais conteúdo juntos. Saiba que você agora ganhou irmãos aqui e que a gente consiga ir trocando mais essa ideia, produzindo bastante conteúdo. E sempre que você precisar de uma residência aqui no Rio, sabe que só mandar uma mensagem. A gente não mora muito perto do Rio, não, um pouquinho mais afastado, mas a gente vai te receber de portas abertas, irmão. Obrigadão aí. Eu que agradeço o convite aí e espero que vocês continuem crescendo cada vez mais, que cada vez mais aí surjam melhores oportunidades, que venham nomes incríveis aqui com vocês também. O programa só alavanque cada vez mais, que vocês continuem trilhando o caminho certo aí. Deus vai abençoar e obrigado pela oportunidade. Só agradecer mesmo, mandar um abraço pra família, pra todo mundo que acompanha lá da página, ficar ligado aí também, né? Anunciar o @. Futebol Relevante Oficial. E qualquer coisa, só chamar lá no direct também, que tô sempre trocando ideia com todo mundo. Teu pessoal é? Meu pessoal é @jpedrogomes. E no TikTok também é Futebol Relevante Oficial. YouTube também, enfim. Só seguir lá. João, muito obrigado. É amigo do Tutu, é gente boa, né, cara? Não tem gente amigo do Tutu do negócio, não é gente exatamente, boa. Virou família então, nossa uma honra também. pra gente aqui. O João, que através do Futebol Relevante tá sempre também interagindo com a gente no Instagram, né? Sim. Reparo isso. Então, sucesso aí na carreira. Tamo junto. Que a gente consiga trazer, cara, esse título pra cá. Não foi dessa vez, mas a gente vai estar, quem sabe, juntos no gramado, né? Pô, comemorando aí mais bota de meta. Ano que vem, Se Deus Tribuna quiser. e Futebol Relevante. Aí não precisa nem ser Vasco ou Flamengo, mas
tá na final cobrindo um evento dessa magnitude é uma parada gigantesca. E o Vasco tá batendo todo ano. Ano passado foi semifinal, esse ano foi final. Se o caminho trilhar certo, Vasco, agora só depende de você. Se trilhar certo, ano que vem bate campeão. Eu acho que o Vasco tá no caminho bom agora com o Pedrinho, né? E as coisas vão começar a fluir cada vez mais aí. Pelo menos é o que eu imagino que vai acontecer, né? Isso aí. É isso. Fechou? Fechou. Valeu, tamo junto, rapaziada. Abração. Fui.